Todos pensavam que ele era um órfão fraco num novo mundo com habilidades de rank, mas ele se vinga de todos, destruindo-os. Mimo era uma criança problemática, maltratada em casa pelo novo namorado da mãe após a morte do pai. O pobre garoto apanhava todo dia, mal comia, encolhido no canto, cobrindo-se. Enquanto a mãe horrível via TV, ignorando seus gritos de dor, ele cresceu um garoto solitário, fraco e sem confiança alguma. Ele acorda de um pesadelo apanhando do padrasto. Ao ouvir o valentão da turma, Shou, mexendo com a gentil Aya, ele pega o livro dela e o balança no ar, zombando-a por ler romances de garotas. Porque esse imbecil negativo não consegue entender que uma garota vai ler romances de garotas. Mimo imagina como numa série de TV, ele pararia o bullying e ganharia a admiração de todos, mas sabe que na realidade, ninguém no ônibus se importa, e se ele a defender, seu corpo fraco só o faria apanhar. Os alunos mais populares apoiam, enquanto os outros riem junto para não serem alvo. O professor é inútil, dormindo, enquanto Shou exige incessantemente o número da garota. Antes que perceba, Mimo se levanta, olha Shou nos olhos e manda ele deixar Aya em paz. Shou ri, chamando-o de gado e fraco, quando de repente Kiri, o cara mais popular da turma, manda Shou devolver o livro. Shou obedece e devolve o livro à garota, depois vai importunar outro nerd Yasu. Mimo se pergunta por que defendeu Aya, um ato incomum para ele, mas antes que possa pensar nisso, todos no ônibus são transportados para um mundo diferente. Estão todos completamente perplexos num lugar totalmente desconhecido, enquanto uma deusa deslumbrante está sobre uma ponte e se apresenta como a deusa Visai. Ela explica que toda vez que a ameaça de um rei demônio surge, o reino de Alien convoca bravos guerreiros de outro mundo para defender seu reino. 200 anos atrás, o rei demônio quase destruiu todo o reino deles. Mas graças a alguns heróis, o rei demônio foi completamente derrotado e todo o exército demoníaco foi destruído. Infelizmente, o rei demônio ressuscitou, e é por isso que todos foram teletransportados para este mundo para lutar como os novos heróis que darão um fim ao rei demônio. Os alunos estão completamente confusos, se perguntam se estão mortos ou se é algum tipo de pegadinha. O professor manda que fiquem quietos e os instrui a ouvir o que a deusa tem a dizer. Mimo olha a arquitetura antiga, os soldados com armadura e lanças e a deusa de olhos dourados antes de se beliscar para ver se está sonhando. Kiri acaba falando e pergunta à deusa o que acontecerá se não cooperarem com ela, ao que a deusa sorri e afirma que não poderá mandá-los de volta ao mundo deles. Kiri pergunta se realmente há um jeito de voltar, e Visai responde que existe um ritual de invocação reversa que pode mandá-los de volta. Mas para isso, terão que matar o rei demônio, pois precisarão de uma parte especial chamada Elemento Maligno, que só cairá se ele morrer. Shou grita com ela por chamá-los a um novo mundo sem dar-lhes escolha e se recusa a ajudar, mas Visai se ajoelha e implora para que ajudem a salvar seu reino da destruição. Aya se manifesta e diz à deusa que são apenas humanos que não podem fazer nada, mas Visai promete que eles têm habilidades que nem imaginavam. Shou ainda pensa que tudo isso é uma piada, então Visai decide provar e convoca um prisioneiro de guerra e um cão demônio gigante. Ela solta o cão demônio gigante e ele imediatamente avança sobre o prisioneiro antes de matá-lo. Algumas garotas ficam horrorizadas e caem de joelhos, enquanto Visai olha para o demônio antes de entoar um feitiço e explodir completamente o monstro em chamas, removendo-o da existência. Ela chama os alunos à frente e diz que vão medir suas habilidades latentes. Um por um, todos os alunos se aproximam de uma bola de cristal e verificam suas habilidades enquanto ela brilha em cores diferentes. Depois que os nerds terminaram, Shou se aproxima do cristal e assim que coloca a mão sobre ele, começa a brilhar numa cor vermelho vivo. A deusa parece feliz e afirma que ele tem habilidades de rank A. Finalmente Kiri avança, mas assim que coloca a mão sobre a bola, ela começa a brilhar num dourado intenso antes de explodir. Depois Aya se aproxima e até ela se revela rank S. E depois de mais alguns alunos, outra garota se aproxima e também é rank S. Os guardas estão completamente chocados, enquanto Visai explica que mesmo um indivíduo rank S é considerado extremamente sortudo, mas ter 3 pessoas rank S é irreal. Finalmente Mimo se aproxima do cristal, mas quando ele coloca a mão sobre a bola, ela começa a brilhar numa cor roxa fraca. A deusa nem lhe dá atenção e manda a próxima pessoa se aproximar. Mimo tenta perguntar qual é o seu rank, mas ela o ignora completamente, então ele se afasta, percebendo que mesmo neste mundo, ele continuará sendo um personagem de fundo.
Depois disso, Yazoo, o nerd, se aproxima do Cristal, que se revela ter uma habilidade sombria especial dentro dele, que outro herói sombrio possuía há um tempo e se tornou o mais forte. Finalmente, todos verificam seus status enquanto a deusa lhes diz que também tem uma habilidade pessoal que varia de pessoa para pessoa, antes de dizer-lhes que agora precisam realizar um ritual crítico. Ela chama Mimo à frente e ele é imediatamente empurrado por um guarda. Ela o envia para baixo num poço escuro e afirma que Mimo é Rank E, o mais baixo de toda a turma. Historicamente, as pessoas Rank I causaram muitos problemas, então geralmente são mortas, mas como desta vez eles têm tantos heróis incríveis, ela dará ao Rank, e uma chance de salvar sua vida, e ele será enviado para as ruínas abandonadas, uma masmorra distante onde criminosos e monstros são enviados. Ela diz que se ele conseguir sobreviver, o deixarão em paz, e ele terá o direito de viver, caso contrário, pode dar adeus à sua vida. Mimo tenta argumentar, alegando que pode melhorar, mas a deusa responde que ele se enquadra na categoria de quadro de falha, o que significa que seus atributos são tão baixos que mesmo treinando muito, ele não pode melhorar. Ele fica irritado e diz à deusa que nunca escolheu vir pra cá. Foi invocado contra sua vontade e agora está sendo descartado, mas Kiri o interrompe e diz que ele está perdendo o tempo de todos, pois as garotas já estão cansadas. Enquanto todos concordam com ele, Mimo cai no chão, derrotado, quando Yasu se aproxima dele. Mimo se lembra da vez em que ajudou Yasu depois que ele foi intimidado, mas Yasu o rejeita e diz que um Rank I deve falar com mais respeito aos seus superiores. Mimo perde toda a esperança enquanto a deusa inicia o ritual e joga uma bolsa de couro como seu item especial, que é completamente inútil. Aya tenta defender Mimo, dizendo que isso está errado. Frustrado além da conta, ele levanta o braço e usa o feitiço de paralisia na deusa, que consegue bloqueá-lo facilmente antes de chamar Mimo de perdedor por sequer tentar atingi-la com suas habilidades Rank E. Kiri também tenta seu feitiço que cria uma enorme bola de fogo, enquanto afirma que estava apenas testando, liberando uma pequena quantidade de mana no feitiço. Todos riem da diferença de poder entre um perdedor como Mimo e eles mesmos, enquanto Mimo simplesmente abaixa a cabeça e lágrimas escorrem por suas bochechas. Ele se lembra de como seu eu mais jovem costumava chorar, quando de repente sua alma lhe diz para parar de agir como uma boa pessoa e mostrar a eles a verdadeira natureza do seu coração, a natureza que você tem tentado reprimir por tanto tempo. Mimo finalmente se liberta enquanto levanta os olhos cheios de ódio e diz a deusa que ela é uma vadia podre, e a avisa para estar pronta para ele se ele voltar vivo. Ele é imediatamente transportado para uma caverna escura onde tenta abrir seu status, mas falha por causa da pouca luz. Ele derrama um pouco de mana na bolsa de couro e a gema começa a brilhar, que ele usa como lanterna enquanto se move pela caverna. De repente, ele percebe que estava andando sobre esqueletos, o que o assusta. Ele se pergunta o que poderia ter matado todas essas pessoas quando um monstro tenta atacá-lo, o que ele mal consegue desviar e começa a fugir. O monstro começa a persegui-lo enquanto Mimo corre com todas as suas forças, pensando se deveria se virar e lutar, mas seu coração sabe que a diferença de nível é tão grande que ele simplesmente morrerá no momento em que parar. Ele começa a chorar de medo, e é derrubado no chão por causa de uma rocha que se projeta do chão. Ele se vira para ver a morte em sua face, enquanto a frustração com sua vida toma conta de seu corpo. Assim que o monstro estava prestes a matá-lo, Mimo acaba tentando um último esforço para salvar sua vida e lança o feitiço de paralisia, que, para sua surpresa, realmente petrifica o monstro no lugar. Ele imediatamente se levanta e começa a fugir, mas logo ele chega ao fim da caverna onde outro demônio pássaro se aproxima dele com a intenção pura de matá-lo. Mimo imediatamente levanta o braço mais uma vez e usa o feitiço de paralisia que novamente congela o inimigo. Ele percebe que não foi sorte e que seu feitiço realmente funciona, mas ele começa a se sentir cansado, então abre seus status e percebe que sua mana estava quase completamente esgotada. Ele percebe que lhe resta outra habilidade, então tenta lançar um feitiço de veneno no monstro, que funciona muito bem, pois o demônio começa a ficar preto e sangrar pelo corpo. Mimo senta no chão da caverna se perguntando por que seus feitiços estão sendo tão eficazes contra esses demônios quando de repente ele ouve algo atrás dele. Ele se vira para ver que o demônio Minotauro conseguiu quebrar o feitiço e está pronto para desferir o golpe mortal em Mimo. Mas desta vez, em vez de fugir, todo o ódio por todos que o trataram mal volta para ele, e mesmo depois de estar completamente esgotado, ele levanta os braços em direção ao demônio, determinado que de agora em diante ele matará para viver sua vida, e desafia o demônio a lutar contra ele, sem saber se sobreviverá desta vez ou não.
Seu corpo rapidamente entra em modo de luta ou fuga, onde ele começa a pensar em qualquer maneira de escapar dessa situação. Enquanto ele fica completamente cercado por múltiplos monstros esperando para devorá-lo, ele se pergunta o que acontecerá se ele tentar usar habilidades mesmo sem ter mana, como nos jogos que jogava. Quando uma pessoa fazia isso, acabava morrendo. Ele decide que não tem opções, pois se não tentar, ele definitivamente será morto. Então ele se vira para um dos monstros e usa seu feitiço de paralisia nele. O feitiço não funciona, e o monstro começa a atacá-lo implacavelmente. Enquanto ele tenta desviar e recuar, ele percebe que usar o mesmo feitiço 2 vezes num monstro não será muito útil, quando de repente, ele percebe que desbloqueou um novo feitiço chamado Sono. Bem quando o monstro estava prestes a esmagá-lo no chão, Mimo acaba usando o feitiço do sono nele, e para sua surpresa, o monstro para de repente, e cai no chão imóvel. Ele imediatamente usa seu feitiço de veneno na besta também, para que ela não volte para atacá-lo mais tarde, mas usar essas habilidades sem ter mana está cobrando um preço em sua saúde. Antes que ele pudesse sequer fazer um plano, ele percebe que uma enorme horda de monstros está correndo em sua direção em velocidade máxima, enquanto ele se pergunta se tem saúde suficiente para lidar com todos esses monstros ou não. Ele usa sua bolsa mágica com uma granada de luz, que cega os monstros, depois ele começa a usar seu feitiço de paralisia em todos eles, parando-os imediatamente. Ele fica ali se perguntando se deveria usar o feitiço de veneno em todos eles também, mas percebe que não tem saúde suficiente para isso. De repente, para seu horror, um monte de outros monstros emerge das profundezas das masmorras, sobrecarregando completamente seus sentidos. Mas ele decide que não morrerá sem lutar e começa a usar sua habilidade de paralisia em qualquer monstro que se aproxime dele. Logo seu corpo começa a ficar pesado, enquanto ele se sente tonto, mas ele consegue se manter firme, mas bem quando tudo parecia perdido, ele acaba subindo de nível. Imediatamente sua mana é reabastecida, e seu status recebe uma atualização que o ajuda a disparar ainda mais feitiços de paralisia no inimigo, salvando-se por enquanto. Ele percebe que subiu de nível porque o monstro pássaro morreu graças ao seu feitiço de veneno. Isso lhe dá uma ideia enquanto ele começa a paralisar todos eles, determinado a ganhar o máximo de níveis possível, enquanto luta por sua vida. Ele percebe que ganhou uma nova habilidade, que o permite mirar num grupo inteiro de uma vez, então ele os paralisa todos juntos. Enquanto ele se pergunta por que seu feitiço não funcionou na deusa, pois desde que ele veio para essa masmorra, a taxa de sucesso tem sido de 100%. Ele então casualmente passa por todos os inimigos enquanto usa seu feitiço de veneno neles. Ele sobe de nível mais uma vez quando os monstros começam a morrer, então ele senta numa rocha, sorrindo ao perceber que criou uma fazenda de XP da vida real do Minecraft com a qual pode ganhar muitos níveis. Ele verifica seu status e fica chocado ao ver que já está no nível 250, e seu ponto de mana também é insanamente alto. Outro monstro morre e ele novamente ganha múltiplos níveis de uma vez. Ele então usa seu feitiço do sono em todos eles para subir o nível do feitiço também, e novamente quando o monstro morreu, ele ganhou um monte de níveis, a ponto de se tornar nível 500 em questão de minutos. Ele decide que com tantos níveis, ele definitivamente pode sair daqui vivo, mas decide manter a guarda alta, pois ainda há muitos monstros vivos. Ele se levanta e olha para os monstros restantes, quando de repente eles se viram e começam a fugir dele. Ele vasculha quaisquer peças de equipamento que pode adquirir dos corpos mortos de aventureiros espalhados e consegue encontrar uma capa e alguns outros pequenos itens. Ele começa a andar mais fundo na caverna com ainda mais monstros, mas percebe que não come há um tempo e está extremamente faminto. Ele não tem ideia de onde pode encontrar comida, mas então ele se lembra dos monstros que já matou. Ele retorna à cena do massacre e encontra um monstro no qual o feitiço de veneno passou. Ele então tira sua espada e tenta cortar um pedaço de carne dele, apenas para perceber que a pele é muito dura. Desanimado, ele se pergunta se mesmo depois de matar todos os monstros, ele acabará morrendo de fome. De repente, ele percebe a gema na bolsa brilhando um roxo estranho, então ele se levanta para inspecioná-la. Para sua surpresa, ele a abre e encontra um pouco de carne seca e uma garrafa de Coca-Cola dentro. Isso traz lágrimas aos seus olhos enquanto ele bebe o líquido faminto, quase engasgando. Ele começa a mastigar a carne seca em paz, se perguntando como essa bolsa funciona e se ele conseguirá mais comida dela ou não. 2 dias se passam desde que ele chegou à masmorra, e logo ele se tornou forte o suficiente para derrotar enormes hordas de monstros mortais facilmente, enquanto simplesmente sentava numa rocha e lançava feitiços neles, graças à sua reserva de mana quase infinita. Ele olha ao redor para a cena do massacre e se pergunta tristemente o que ele fez de tão errado na vida para ser tratado assim. Ele se lembra de como, quando era jovem, sonhava em matar o namorado de sua mãe, sabendo que se ele não matasse o homem, um dia o homem definitivamente o mataria.
Felizmente para ele, sua vida mudou quando sua tia e tio o salvaram de sua vida miserável e começaram a cuidar dele. Foi então que ele decidiu se tornar um bom ser humano que sempre foi gentil com os outros. Mas ele volta à realidade, olhando para o caos que causou, enquanto não sente tristeza pela morte deles. Ele percebe que sempre foi um monstro e decide aceitar isso, enquanto ele sobe de nível novamente para o nível 950. Depois disso, ele vagueia ainda mais fundo na masmorra, onde encontra um monstro olho flutuante, que ele mata imediatamente com seu combo de veneno paralisante e segue em frente. Ele encontra uma sala onde 2 aventureiros parecem ter morrido, então ele verifica seus pertences e encontra uma bolsa cheia de gemas que ele pega e segue em frente. Ele encontra uma sala gigante que ele abre para encontrar outro esqueleto dentro. Ele encontra a ferida da qual o homem morreu e encontra um pergaminho de papel com algumas palavras nele. Ele o lê para descobrir que o esqueleto pertence ao Herói Sombrio, de quem Visay estava falando. O Herói Sombrio escreve que foi enviado para cá pela deusa maligna Visay, quando ela não tinha mais uso para ele, e diz a quem encontrar esta carta para nunca confiar na deusa. Ele dobra o pergaminho com raiva em suas mãos, percebendo que o Rei Demônio não é a única pessoa má neste mundo, pois ele mesmo e a deusa são igualmente maus. Dentro da bolsa do herói, ele encontra um livro mágico gigante cheio de técnicas de magia negra sobre como fazer itens e feitiços. Ele verifica o pergaminho ao lado, mas não consegue lê-lo, então o coloca em sua bolsa antes de pegar as roupas do herói morto. Ele de repente percebe um respingo de sangue em uma das páginas, que dizia que o Devorador de Almas matou a todos. Mimo agradece ao herói morto e caminha para fora pelas galerias até encontrar uma porta gigante. Ele percebe que precisa encaixar algo para a porta abrir, então ele verifica seus status apenas para ver que agora está no nível 1200. Ele se pergunta se é forte o suficiente para matar o Devorador de Almas que está presente no próximo corredor. Ele tenta entrar, mas é imediatamente atacado por um feixe que atinge sua mão, forçando-o a enfaixá-la. Ele se pergunta como pode derrotar uma entidade que até derrotou o Herói Sombrio, o que significa que este Devorador de Almas é definitivamente o chefe final e a chave para escapar deste lugar. De repente, o Devorador de Almas começa a avançar e vomita uma gosma, que se transforma em humanos meio mortos que começam a caminhar em direção a Mimo. Ele os paralisa, mas é incapaz de usar veneno, pois eles ainda parecem humanos, enquanto o Devorador de Almas rompe a parede e começa a gritar. Mimo fica em agonia mental enquanto tenta recuar, mas o monstro vomita mais alguns humanos meio mortos que empurram Mimo para um canto enquanto ele começa a chorar por alguém para salvá-lo. Tudo isso parece divertir o Devorador de Almas, que começa a rir da agonia de Mimo, mas era isso que ele estava esperando. Assim que o monstro baixou a guarda, Mimo usou o feitiço de paralisia nele, e o Devorador de Almas cai no chão com um olhar de surpresa. Mimo ri do monstro, afirmando que ele enganou o demônio com suas habilidades de atuação, pois essa era a única maneira de fazê-lo baixar suas defesas. Ele diz ao monstro que toda a sua vida ele fingiu ser um bom humano que era gentil com os outros e nunca machucaria ninguém, mas agora seu verdadeiro eu está vindo à tona. Ele não se importa quantos humanos meio mortos ele vomite, pois não importaria para ele. Ele está no mundo de matar ou morrer, então qualquer coisa em movimento com a intenção de machucá-lo, seja um monstro, um humano meio morto ou um humano vivo de verdade, ele os matará da mesma forma sem arrependimentos. O Devorador de Almas começa a sangrar pelo olho, enquanto o Mimo simplesmente se aproxima e usa o feitiço do sono em todos ao seu redor para acabar com eles de uma vez por todas. Depois de um tempo, o Devorador de Almas acaba morrendo e, de repente, um monte de almas escapa de seu corpo e se tornam formas etéreas de humanos que o agradecem por derrotar este monstro, pois estavam presos dentro deste demônio sem chance de escapar enquanto ele matava ainda mais humanos. Finalmente, o Herói Sombrio emergiu e simplesmente disse a ele para lidar com a deusa maligna antes de desaparecer. Mimo pega a gema do Devorador de Almas e caminha em direção ao portão principal. Ao colocar a gema na porta e ela se abrir, ele se pergunta o que fará com a deusa vadia assim que colocar as mãos nela. Enquanto isso, nas florestas fora da capital real, o resto dos colegas de Mimo caçam demônios para subir de nível. Sho corre atrás de um cão demoníaco com sua espada e Kira incinera outro monstro com sua habilidade poderosa, alcançando o nível 18 com sucesso. Em outro lugar, o nerd Yasu, cuja personalidade virou 180 graus, queima alguns monstros com suas chamas escuras e ri ao ouvir seus gritos de dor. Longe dali, uma garota tímida e pura chamada Koba hesita em matar qualquer monstro, mas uma valentona, Asagi, a manda matar os monstros ou ela perderá a vida, pois este é o primeiro teste dado a elas pela deusa. Asagi mantém Koba sob rédea curta, dizendo que logo a turma se desintegrará e várias facções se formarão, pois há muitas pessoas egoístas ali. Asagi é rank B e planeja criar sua própria facção com as garotas que a seguem.
Ela sabe que, como Koba é apenas Rank B, não será aceita pela facção de Kiri ou pelas outras poderosas, e nem mesmo Aya poderá acolhê-la, pois morrerá em breve. Koba entra em pânico, mas Asagi diz para não se preocupar com detalhes inúteis. Ela só quer que Koba seja seu brinquedinho fofo, e por ela, pediu às garotas de sua facção que prendessem um monstro que ela pode facilmente finalizar. Asagi pede a Koba para matar o monstro e passar no teste de Vic, ou ela será descartada como mimo. Koba não quer matar o monstro lamentável, mas Asagi a incita, praticamente forçando-a a fazê-lo. Eventualmente, ela mata o monstro, mas esse ato de violência a deixa devastada, e ela se lembra de quando Mimo ajudou um gatinho de rua ferido. Ela começa a chorar, pensando que não pôde ajudar Mimo. Enquanto isso, Aya também volta a si, e a dor em seu estômago a lembra de como a deusa nocauteou antes de mandar Mimo embora. Ela imediatamente vai confrontar a deusa Vic, que faz um show de atuação de terceira categoria, dizendo que também ficou profundamente magoada ao enviar Mimo para o perigo, mas que é a política do reino. Ela acrescenta que o ritual para descartar o membro mais fraco do grupo continuará, e enquanto Aya dormia, ela já enviou os fracos que não conseguiram matar um único demônio para longe também. Aya realmente odeia a deusa e diz que seu modo de agir está errado. Vic apenas ri, dizendo que todos têm direito a opiniões diferentes, mas isso não significa que ela tentará acomodá-las. Aya então sugere que, como heroína Rank S, ela trabalhará muito e cobrirá aqueles que não conseguem se sair bem. Em troca, ela quer que Vic não os banha. Vic aceita a ideia e então pede a Aya para apertar sua mão, para que possam enterrar o passado e começar o relacionamento com uma nova perspectiva. Longe dali, nas florestas escuras que margeiam as ruínas abandonadas, uma mulher foge de um grupo de bandidos cruéis que a persegue. No entanto, ela é descuidada e deixa pistas fáceis para eles, que planejam deixá-la correr o quanto quiser, pois eventualmente a encurralarão e a caçarão. Ao mesmo tempo, Mimo acaba de sair das ruínas. Ele olha suas estatísticas antes de sair e descobre que sua mana está acima de 59 mil. No entanto, ele está mais interessado em descobrir os detalhes de suas habilidades agora. Ele descobre que pode usar a habilidade de paralisia em partes específicas do corpo do alvo, além do corpo inteiro. Também pode enfraquecer sua habilidade de veneno para torná-la não letal. Ele planeja testá-la assim que encontrar alguns demônios, mas enquanto caminha, ouve alguns chiados vindo de trás das árvores. Ele descobre que um grupo de slimes está intimidando um slime menor, e Mimo sente pena do pequeno. No entanto, o pequeno slime tem mais coragem que a criança intimidada comum e revida contra seus agressores. Mimo decide que é a hora certa de testar suas novas habilidades, então ele paralisa todos os slimes e então usa o veneno não letal nos slimes agressores. Ele então dissipa o veneno e as habilidades paralisantes dos slimes agressores e os faz fugir. Ele então se vira para o pequeno slime e diz que ele fez bem em lutar contra os agressores. Mimo diz ao slime que vai liberá-lo da habilidade de paralisia e pede para não atacá-lo. Ele libera a habilidade de paralisia e segue seu caminho, mas o slime começa a segui-lo. Mimo pensa que o slime também é um excluído como ele, então decide adotá-lo. Ele coloca o slime em seu capuz para que possa vigiar suas costas e alertá-lo em caso de perigo. Enquanto isso, Mimo lê o livro sobre artes proibidas do herói sombrio. Há uma receita sobre um remédio que pode fortalecer até slimes. Mimo fala com o pequeno slime, informando-o que está em uma jornada de vingança contra aqueles que o prejudicaram. Ele pergunta ao slime se ainda quer segui-lo, e ele afirma. Mimo fica feliz em ouvir isso e nomeia o slime de Pigmaru, e o slime gosta de seu novo nome. Mimo continua andando quando, de repente, é cercado pelos bandidos que perseguiam a mulher misteriosa. Os bandidos estavam tentando fazê-la ficar sem fôlego, mas no caminho detectaram outra presença, então vieram aqui para se divertir. O líder dos bandidos pede a Mimo para entregar tudo de valor que tem, e então eles talvez o poupem. Mimo está aterrorizado agora porque os bandidos parecem assustadores, e ele nunca lutou contra humanos antes. Os bandidos começam a discutir sobre se apressar para pegar a garota em vez de perder tempo com ninguém, e Mimo tenta escapar usando essa chance. No entanto, o líder dos bandidos manda-o parar imediatamente. Mimo implora para que o deixe viver, mas isso torna o bandido ainda mais determinado a matá-lo. Ele corre em sua direção, mas Mimo estava apenas fingindo estar assustado. Ele usa sua habilidade de paralisia para parar imediatamente o movimento do líder bandido. E então ele leva seu tempo para repreender os bandidos, chamando-os de escória. Pois, embora sejam muito mais fracos que os demônios da ruína, suas intenções malignas são ainda mais intensas que as deles.
Até Pig está furioso com os bandidos, e Mimo diz que matar essas pessoas não pesará em sua consciência, e ele preferiria ficar feliz por ter aliviado o fardo na Terra significativamente. Ele lança um feitiço de veneno em todos os bandidos, e assim que todos morrem, Mimo nota outra presença por perto. A presença pertence à garota misteriosa, que usou uma técnica especial de sua tribo para invocar uma armadura espiritual para se proteger. Ela também sente a presença de Mimo e percebe que alguém muito poderoso está por perto, mas a aura que emitem é bastante incerta. A garota não quer deixar as coisas ao acaso, então ela balança sua espada, cortando um arbusto onde Pig estava escondido. Nesse momento, Mimo chega por trás dela e a paralisa. Ela gagueja ao perguntar o que ele quer, e ele diz que só quer informações porque é novo na área e não sabe nada sobre ela. A garota pergunta sobre os 4 bandidos e Mimo pergunta se são seus camaradas. Ela recusa, e ele acredita que ela está dizendo a verdade porque não está exalando intenção maligna como eles. Ele remove a habilidade de paralisia apenas de sua cabeça para que ela possa falar livremente, e a avisa para não tentar nada engraçado ou ele a matará. Mimo se aproxima da garota e claramente diz a ela que, por muitas razões, ele não confia em ninguém, muito menos em estranhos que está conhecendo pela primeira vez. Antes que ele possa começar a questioná-la, a garota pergunta o que aconteceu com os 4 bandidos. Mimo diz a ela que matou todos eles e a garota não consegue acreditar, pois o grupo de bandidos era aparentemente conhecido por ser muito forte. Ela pergunta a Mimo se ele lutou contra os 4 sozinho ou se recebeu ajuda, mas ele se recusa a dar detalhes. A garota acredita que Mimo não é um cara mau, então decide confiar nele e diz que responderá honestamente a qualquer pergunta que ele fizer. Mimo também começa a confiar um pouco mais nela por sua atitude cooperativa, mas não é o suficiente para libertá-la. Eles começam a conversar, e Mimo descobre que, no momento, ele não está no reino alienígena, mas na floresta do reino de Urza, ao sul. Ele aprende muitas coisas, e então finalmente pergunta à garota se ela consegue ler o pergaminho de feitiço proibido. Ela só pode dizer a ele que está escrito em um tipo bastante especial de escrita antiga, que quase ninguém consegue ler. No entanto, ela conhece alguém que pode. Ela conta a Mimo sobre uma pessoa chamada a Bruxa Proibida, que foi banida de sua terra natal por ser considerada perigosa demais devido ao seu conhecimento excessivo. A garota diz a Mimo que, se ele quiser encontrar a bruxa, deve ir para a Zona Dourada dos Demônios, uma área perigosa no meio do continente. Mimo agradece a garota por todas as informações valiosas, e ela o agradece em troca por tê-la salvado dos bandidos. Mimo diz que a informação os deixa quites, e a garota lhe deseja boa sorte. Ele pensa que ela é honesta e inocente demais para o próprio bem, o que o lembra de sua tia. Enfim, ele decide ir embora, depois de dizer à garota que o feitiço de paralisia se desfará em alguns minutos, e então ela poderá seguir seu caminho. Pig também pula atrás de Mimo e então sobe em seu ombro. Eles conversam sobre como é improvável que a garota os ataque uma vez que seja libertada do feitiço de paralisia, mas Mimo ainda quer que seu parceiro Slime o vigie por precaução, e ele está ansioso para ajudar de qualquer forma que puder. Mimo logo chega numa pequena cidade chamada Mills, e a cavaleira em serviço de guarda é bastante intrometida sobre seus negócios. Ela pensa que ele é um caipira de algum lugar que veio aqui para trabalhar como mercenário e saquear algumas ruínas. No entanto, ela lhe dá permissão para entrar, porque o senhor da cidade deu ordens para deixar todos os mercenários entrarem, especialmente aqueles que planejam saquear as ruínas. Mimo agradece enquanto entra, e pensa que a segurança é muito frouxa aqui, pois nem verificaram sua bagagem ou pediram um documento de identificação, mas isso funciona a seu favor. Ele logo chega a uma estalagem, onde um velho rabugento o recebe. Ele não é amigável com Mimo inicialmente, mas assim que ele lhe mostra uma moeda de prata, o homem começa a agir como seu atendente pessoal. Ele pergunta seu nome, e Mimo adota o nome falso Hatch para ficar na estalagem. À noite, ele dá uma volta pela cidade para descobrir que é bastante pacífica, embora haja muitos forasteiros e mercenários ali. Ele descobre que eles têm todas as lojas que se esperaria de uma cidade dessa escala em um anime de cara de gelo. E há também uma guilda de aventureiros. Mimo coleta todas as informações que pode antes de voltar para a estalagem e come um pouco. Ele continua fingindo que a comida é deliciosa, embora não seja do seu agrado. Ele mantém seus ouvidos atentos aos homens bêbados sentados na mesa ao lado dele para que possa coletar algumas informações sobre este mundo. Os homens bêbados estão falando sobre as ordens de cavaleiros mais fortes do continente. Um deles fala sobre os cavaleiros sagrados sob o imperador Louco Falcon, que nunca perderam uma guerra. Outros homens nomeiam outras ordens populares e eles acreditam que os cavaleiros mágicos de seu reino de Urza não são inferiores a eles de forma alguma.
No entanto, todos os homens acreditam unanimemente que a ordem de cavaleiros mais forte do continente são os Cavaleiros do Dragão Negro, que incendiaram o reino sagrado de Nia em tempo recorde. Eles começam a se gabar da força dos Cavaleiros do Dragão Negro, que também tem o assassino de heróis mais forte do mundo entre eles. Mimo já ouviu o suficiente, então ele se despede e leva um pouco de comida para alimentar seu slime de estimação, Pig. Enquanto o slime come arroz, Mimo começa a formular um plano para o futuro. Ele pensa que primeiro deve encontrar a pessoa que pode ler o feitiço de magia proibida para ele. Ele se lembra que a garota na floresta o mandou encontrar a bruxa proibida na zona dourada dos demônios. Antes disso, ele planeja usar um agente fortalecedor para aumentar a força de Pig. De repente, ele se lembra que os homens bêbados também estavam falando sobre uma camada de ruínas recém-descoberta em seu território, que atraiu mercenários de todos os lugares e a cidade está prosperando. Mimo pensa que pode encontrar os ossos do Rei Esqueleto nas ruínas, que são a parte mais importante na criação do agente fortalecedor. Então, na manhã seguinte, ele se junta ao resto dos mercenários que planejam invadir as ruínas. Eles são recebidos pelo Marquês Creed, que é o senhor desta região. Creed conta a todos sobre um novo covil encontrado nas ruínas do moinho e declara uma recompensa de 300 moedas de ouro para quem descobrir o tesouro supremo das ruínas, chamado Cálice do Olho do Dragão. Ele promete comprar todo o saque da masmorra por um preço alto e diz aos mercenários que eles podem ficar com os itens dos monstros. O processo de registro começa e a atenção de Mimo se volta para um nobre babaca chamado Flash, tentando dar em cima de uma garota que se cobriu com um capuz. Ela pergunta o que ele quer, e Flash comenta que a voz dela soa como a de uma certa líder do exército de cavaleiros sagrados do reino arruinado de Nia. Suas palavras criam uma onda de fofocas entre outros mercenários que se perguntam se a princesa cavaleira de Nia está realmente ali, pois há uma enorme recompensa por sua cabeça. O babaca continua flertando agressivamente com a mulher, dizendo que até os seios dela são do mesmo tamanho da princesa elfa, que uma vez recusou seu convite para jantar. A mulher diz que ele está enganado. Então ele pede para ela remover o capuz e provar que é humana e não uma elfa. Ele está confiante de que, assim que tirar o capuz dela, suas orelhas pontudas revelarão que ela é uma elfa. E como ele já se lembra do rosto da princesa elfa, ele poderá reivindicar a recompensa por sua cabeça. No entanto, quando ele remove o capuz, a garota tem orelhas de formato humano normal, e Flash é pego de surpresa. Mimo reconhece a garota como a mesma que conheceu na floresta, mas não interfere em seus assuntos, porque ela mesma faz o babaca fugir humilhado. Depois disso, Mimo vai à loja para comprar alguns equipamentos, mas ele cruza com a garota encapuzada que o reconhece. Ela se aproxima dele e começa a falar sobre o ataque. Mimo a avisa para ter cuidado com a forma como lida com babacas, porque o homem de antes pode vir a machucá-la por despeito. Ela responde que não se importa e explica que age rudemente com as pessoas de propósito para que a deixem em paz. Mimo então pede a ajuda da garota para comprar algumas ferramentas para a exploração das ruínas, pois teme ser enganado. Ele promete pagá-la por seus serviços, e a garota aceita a tua oferta de bom grado porque precisa de dinheiro. Ela aperta a mão de Mimo, apresentando-se como Misty, e ele percebe que é um nome falso. Ele se apresenta como Hat também, mas explica que também tem algumas circunstâncias como ela, por isso também está usando um nome falso. Misty ajuda Mimo a comprar bons equipamentos, e ele lhe dá 3 moedas de prata por seu conselho, o que é mais do que ela esperava. Ela o agradece e começa a sair, mas de repente desmaia de exaustão. Mimo nota as olheiras sob seus olhos enquanto a apoia, mas Misty diz que só precisa de um pouco de descanso e foge. No dia seguinte, Mimo entra nas ruínas do moinho e imediatamente encontra alguns mercenários fugindo de um bezerro demoníaco, que é a versão jovem dos minotauros que Mimo enfrentou nas ruínas anteriores. Ele paralisa e envenena o demônio, e então o finaliza com sua espada curta. Enquanto isso, os mercenários chamam seu superior para derrotar o bezerro demoníaco, e ficam espantados ao ver que ele foi derrotado por alguém usando apenas uma estocada de uma espada curta. Sem se importar com isso, Mimo segue seu caminho para dentro das ruínas e descobre que os demônios aqui nem são uma ameaça para ele. No caminho, ele de repente ouve um idiota chamado Flash, pedindo a 2 mercenários rudes para ajudá-lo a matar Misty, porque ele não suporta deixar vivo quem o humilha. Ele planeja torturá-la completamente antes de matá-la e depois alimentá-la aos demônios. Mimo fica enojado com a forma como a escória deste mundo pensa, então ele sai do esconderijo para lidar com eles. Flash e seus capangas se preparam para acabar com ele, e Mimo tenta testá-los pedindo desculpas e dizendo que manterá tudo o que ouviu em segredo. Flash não tem intenção de deixá-lo viver, mas assim que ele ataca, Mimo paralisa ele e seus capangas.
Ele os envenena enquanto estão paralisados e é estranhamente revigorante livrar o mundo de escória como eles. Mimo começa a se afastar e Flash o amaldiçoa, dizendo que se vingará. Mas Mimo os estava deixando vivos apenas porque alguns demônios poderosos estavam indo na direção deles de qualquer forma. Os demônios comem os idiotas paralisados e Mimo segue mais fundo nas ruínas sem nenhum peso na consciência. Ele decide tirar um pequeno cochilo antes de ir para os andares mais profundos, e Pig fica de guarda enquanto ele dorme. Mimo então segue mais fundo nas ruínas, deixando monstros mortos em seu rastro. Por causa disso, ele é encurralado por um grupo de aventureiros experientes chamado Tigres Dente de Sabre. Sua líder Lily e o vice-líder dizem que nem conseguiram encontrar a causa da morte dos monstros, então suspeitam que um inimigo extremamente poderoso está presente ali. É por isso que eles planejam retornar à superfície para garantir sua segurança, e só pararam Mimo para perguntar se ele gostaria de ir com eles. Ele os agradece pela preocupação e continua seguindo em frente. Ele pensa que se matar mais demônios e deixá-los espalhados, ainda mais mercenários sairão das ruínas, e ele terá melhores chances de conseguir o que quer. Eventualmente, ele chega à sala onde o cálice do olho do dragão está. Mimo nota uma estátua de dragão atrás dele, e ele já viu anime o suficiente para saber que a coisa vai atacá-lo se ele pegar o cálice. Então ele o paralisa e envenena com antecedência, e então pega o cálice enquanto o monstro morre. Assim que ele se vira, encontra Misty ali, que fica surpresa ao ver que alguém chegou à sala antes dela. Ela diz que dormir por algumas horas lhe custou o grande prêmio, mas para sua surpresa, Mimo não tem problema em entregar o cálice a ela. Misty fica chocada e pergunta o que deveria pagar por isso, mas Mimo diz que ela pode ficar com ele porque a persona que ele está usando agora é extremamente ingênua e suscetível, especialmente quando garotas bonitas estão envolvidas. Misty não pode aceitar algo que vale 300 moedas de ouro de graça porque isso fere sua honra, mas Mimo continua dizendo que não precisa do cálice nem de dinheiro. Ele começa a mexer na plataforma e abre uma passagem secreta que leva mais fundo na masmorra. Ele diz à garota que o que ele quer está bem fundo no próximo andar e que usou a oferta de recrutamento apenas para chegar até ali. Misty de repente se oferece para ser sua guarda-costas até o próximo andar como forma de pagá-lo pelo cálice. Ela insiste que será útil para ele, e depois de pensar um pouco, Mimo concorda em levá-la junto. Ele estabelece duas condições. Primeiro, ela não se intrometerá em suas circunstâncias pessoais, e segundo, ele não pode garantir que eles sairão das ruínas em breve. Misty concorda imediatamente e jura protegê-lo mesmo com a vida. Eles logo encontram um monstro vegetal assustador com olhos dourados, e Misty dá cabo dele rapidamente com suas habilidades de espada. Mimo a aplaude, e então pergunta sobre os demônios de olhos dourados. Ela responde que os demônios de olhos dourados teriam muitos pontos de experiência, e eles ajudam heróis de outro mundo a subir de nível rapidamente. Ela também acrescenta que os heróis de outro mundo não ganham experiência matando humanos, então precisam continuar matando demônios para subir de nível. Misty ainda explica que um elemento mágico especial, liberado pelo Rei Demônio, é o que transforma criaturas e demônios normais em variantes de olhos dourados, tornando-os mais poderosos e ferozes. Isso faz Mimo pensar em Kiri, o herói dourado, e ele tem uma sensação estranha de que o poder dele pode estar ligado a tudo isso. Logo chegam a uma zona de descanso, e Misty diz que sente a presença de um monstro por perto. Mimo percebe que deve ser o Pig, então ele tira o slime e o apresenta a Misty. Eles viram amigos na hora, e Mimo então pede para ela tirar um cochilo, pois ela realmente precisa muito disso. Ela concorda a contragosto e se deita na cama, quando de repente Pig começa a dançar na frente dela. Misty se distrai, e aproveitando a chance, Mimo a faz dormir com suas habilidades. Para sua surpresa, Misty de repente brilha e volta à sua forma normal, que é de uma elfa. Mimo sempre teve um pressentimento, mas agora ele tem certeza de que Misty é, na verdade, Siras, a princesa cavaleira do reino sagrado de Nia. Longe dali, na floresta onde Mimo matou os 4 bandidos que perseguiam Misty, o líder dos Cavaleiros do Dragão Negro observa a cena de carnificina. Ele acredita que Misty derrotou os 4 bandidos poderosos sozinha, e pensa que vai se divertir lutando contra ela na próxima vez que se encontrarem. No dia seguinte, quando Misty acorda, sua habilidade de transformação ativa automaticamente, fazendo aparecer uma humana normal. Ela entra em pânico pensando que Mimo a viu, mas se sente aliviada ao vê-lo dormindo no chão. Pig se aproxima dela e começa a guinchar, e Mimo entende isso como um sinal para parar de fingir que está dormindo. Eles iniciam sua jornada na masmorra depois disso, e ao sentir o chão inteiro tremer e balançar, decidem fugir. De repente, um monstro gigante rompe a parede ao lado deles, e Misty o reconhece como o Rei Esqueleto. Mimo percebe que é o monstro-chefe desta masmorra, pois é bem mais forte que qualquer demônio que já enfrentaram. No entanto, Misty sabe que o osso estranho sob o queixo é seu ponto fraco, e se eles o quebrarem, vencerão.
Misty acredita que mercenários normais não têm chance contra o Rei Esqueleto, mas juntos eles podem conseguir. O Rei Esqueleto parece considerar Misty uma ameaça maior que Mimo, e ele não tem problema com isso. Misty de repente começa a ativar seu poder, dizendo a Mimo que precisa usá-lo para derrotar o monstro-chefe, mas também precisa manter isso em segredo do mundo. Ela pede para ele guardar seu segredo enquanto uma armadura especial surge em seu corpo. O Rei Esqueleto começa a carregar uma explosão de energia, e Misty diz a Mimo que, caso ela não consiga vencê-lo, ele deve fugir imediatamente. No entanto, ele age antes dela, paralisando o monstro-chefe com sua habilidade. Misty fica confusa, mas quando Mimo lança o feitiço de veneno no demônio, ela de repente percebe que ele é o homem que ela conheceu na floresta. Logo, o Rei Esqueleto morre por causa do veneno, e Mimo então pega os ossos necessários para criar a poção de fortalecimento. Ele olha para Misty e percebe que a mente dela está cheia de perguntas, então promete respondê-las assim que chegarem à superfície. Eles começam a voltar, quando de repente Pig alerta Mimo sobre algo dentro do corpo do Rei Esqueleto. Mimo começa a procurar e encontra um pequeno embrulho dentro da cavidade torácica do demônio. Assim que ele pega o embrulho na mão, ele começa a brilhar, e um símbolo estranho aparece nele. Ao abrir o embrulho, Mimo encontra um ovo estranho, mas Pig parece insistir em querer, então ele decide levá-lo consigo. Longe dali, os colegas de Mimo também entraram em sua primeira masmorra. Alguns alunos fogem enquanto cavaleiros esqueletos os perseguem, enquanto uma garota senta no chão e chora por seu braço decepado. Sua amiga tenta ajudá-la, mas são atacadas pelos monstros. Todos escapam de alguma forma, e Aya fica de pé na frente dos monstros, determinada a detê-los. No entanto, antes que ela possa fazer algo, Shou e Kiri atacam os monstros e os derrotam de uma vez. Mas Kiri usa seu ataque sem se preocupar com os colegas, e Aya precisa protegê-los. Kiri se orgulha de sua força e revela que está no nível 24 agora. De volta à cidade da masmorra, Mimo e Misty chegam à superfície onde Misty apresenta a taça Olho de Dragão aos guardas. Enquanto a atenção de todos se volta para o tesouro supremo da masmorra, Mimo se retira em silêncio. Misty o segue e o informa que receberá sua recompensa do Lorde amanhã, numa cerimônia pública. Mimo pergunta se ela está livre até lá, e ao obter uma resposta positiva, ele pede para Misty ir ao seu quarto à noite, para que possam conversar sobre algumas coisas. Ela entende, e então segura a mão dele, bem quando ele está saindo para agradecê-lo novamente pela taça. À noite, Mimo está criando o agente de fortalecimento quando Misty aparece em sua porta. Mimo diz a ela que quer contratá-la como sua escolta para o resto de sua jornada. Ele diz que com o dinheiro da recompensa da taça ela está bem estabelecida, mas ele ainda quer contratá-la. Ele está apenas tentando fazê-la se sentir em dívida com ele mencionando a taça, mesmo não gostando dessa tática. Mimo então mostra a ela um mapa dizendo que quer chegar à Zona Dourada dos Demônios, no centro do continente, para encontrar a Bruxa Proibida. Ele afirma que, como há muitos monstros poderosos lá, precisa de alguém habilidoso para lutar ao seu lado, e Misty é a única em quem pode confiar. Misty parece incerta sobre ir para a área perigosa, e Mimo diz a ela que pode levar o tempo que precisar para pensar. Ele então a chama de repente pelo seu nome verdadeiro, Cirez, e ela responde por hábito. Só depois ela percebe que foi enganada. Mimo se desculpa por isso, mas revela que usou sua habilidade para fazê-la dormir na masmorra, então ele sabe o segredo dela. Ele afirma que precisa dela como um ativo precioso, por isso não a entregará. Ele sabia que o que mais a incomodava em viajar com ele era seu segredo, mas agora está tudo às claras. Misty também para de esconder seus segredos e diz que pode ocultar sua forma real com a ajuda de espíritos, mas eles precisam que ela durma para reabastecer o poder, e ela retorna ao seu eu original nesse tempo. Ela revela sua forma original a Mimo, dizendo que confia nele agora. Em resposta, ele também lhe diz seu nome verdadeiro, para que fiquem quites. Ela concorda em se juntar a ele como sua escolta, e Mimo lhe dá um dos cristais azuis que encontrou na primeira masmorra como pagamento. Misty surta ao vê-lo, porque o cristal é, na verdade, um item raro chamado Pedra do Dragão Azul, que não circula mais no mercado. Apenas esta peça vale mais do que a recompensa que ela recebeu por entregar a taça ao Lorde. Ela se recusa a pegar algo tão precioso e o devolve a Mimo, que pensa que ela é boa demais para o próprio bem. Ele pega a pedra dela e a joga de volta para ela, dizendo que agora pertence a ela, e ela pode simplesmente jogá-la fora se não quiser. Ela aceita a contragosto e então tenta contar a Mimo sobre sua história e as pessoas que ainda a estão caçando. No entanto, ele afirma que não está interessado no passado dela, porque, como seu empregador, a única coisa que lhe importa são suas habilidades.
No dia seguinte, enquanto tomam café da manhã juntos, as pessoas na estalagem começam a dizer coisas desagradáveis sobre eles. Mimo diz a Misty para ignorá-los, e então pergunta o que ela sabe sobre feitiços proibidos. Ela lhe diz que foi a deusa Visai quem baniu alguns feitiços antigos e os classificou como feitiços proibidos. Mimo pensa que se a deusa os baniu, os feitiços podem ser perigosos para ela. Ele agradece a Misty pela informação, e ela cora porque é a primeira vez que ele agradece abertamente. Depois disso, Misty sai para pegar suas recompensas, enquanto Mimo vai para a floresta para aprimorar Pig com o remédio de fortalecimento. Do lado de Misty, ela se sente deslocada numa festa cheia de nobres e homens ricos. Está ficando tarde demais, e ela ainda não recebeu sua recompensa. Justo então, o Lorde chama um famoso mágico que pode quebrar ilusões, como um espetáculo para seus convidados. Misty está preocupada que possa ser pega, e vendo que ela está atrasada, Mimo também começa a suspeitar de algo errado. Voltando aos seus colegas, Aya visita a deusa Visai para perguntar sobre o tratamento para a garota que perdeu a mão. Visai diz que curou a garota apenas porque ela era uma heroína de rank B. Ela então pergunta a Aya se ela não vai se juntar ao grupo de Kiri, e tenta manipulá-la para pensar que é egoísmo dela não se associar a outro herói de rank S. Apesar de ser atacada por tais técnicas de manipulação, Aya permanece firme e diz que não pode trabalhar com Kiri no momento. Ela jura cumprir seus deveres como uma heroína de rank S por conta própria. E ao ouvir isso, Visai diz que levará todos os alunos que não passaram no primeiro teste com ela para que possa treiná-los. Aya entra em pânico e lembra a deusa que eles fizeram um acordo de que esses alunos seriam deixados em paz se ela lutasse em nome deles. Mas a deusa diz que recebeu uma ordem do rei, então não tem escolha. Ela diz a Aya que se ela não levar os perdedores com ela, eles serão descartados, e Aya não tem outra escolha se não aceitar a ordem de Visai agora. Do lado de Mimo, ele pensa que ou Misty os traiu e fugiu depois de receber o dinheiro do prêmio, ou algo aconteceu com ela. A primeira opção parece improvável, então ele decide ir encontrá-la. E no caminho, ele ouve pessoas falando que a garota que pegou a taça acabou sendo a princesa Elfa procurada. Dizem que ela fugiu para a floresta depois que seu segredo foi descoberto. Mas isso não a salvará, pois os Cavaleiros do Dragão Negro estão no seu encalço. Nesse instante, 3 dragões aparecem no céu e seguem em direção à floresta, onde Misty tenta fugir. Um dos Cavaleiros Dragão a ataca e Misty primeiro tenta usar sua magia espiritual para derrubá-lo com um golpe aéreo. Ela encanta sua espada para derrotar o segundo e o terceiro Cavaleiro Dragão também. Ela está cansada de lutar contra eles, apesar de serem cavaleiros de baixo escalão. Nesse momento, uma lança vem em sua direção e ela a bloqueia. Um dragão está avançando em sua direção, mas Misty percebe que é uma isca, e o verdadeiro inimigo está à sua frente. Então ela avança e choca espadas com um cavaleiro de alto escalão chamado Gizun, que lhe diz que ela vai morrer ali. Misty não consegue usar sua armadura espiritual para lutar com força total por causa do feitiço que quebra ilusões de antes, e Gizun continua a empurrá-la para trás enquanto revela que recebeu ordens de uma certa pessoa para matá-la no local, em vez de capturá-la viva. No entanto, ele planeja se divertir um pouco com ela antes de matá-la. Ele continua empurrando Misty para trás, e quando ela perde o equilíbrio e cai, ele chuta sua espada antes de pular sobre ela. Por sorte, Mimo chega bem a tempo e paralisa Gizun e seu dragão. Misty sai da situação e pergunta o que ele está fazendo ali, enquanto Mimo aplica veneno não letal no cavaleiro. Ele faz Gizun dormir antes de falar com Misty, e a lembra que eles não podem conversar sobre assuntos particulares quando outros estão presentes. Ele diz a ela que voltou para buscá-la, mas ela diz que não pode aceitar a oferta de emprego dele agora, porque ele também será perseguido pelos Cavaleiros Dragão se estiver com ela. Ela tenta devolver a Pedra do Dragão Azul a ele também, mas ele se irrita com isso e joga uma bolsa cheia de pedras de dragão de volta para ela. Misty fica perplexa ao receber, e Mimo diz a ela que não consegue encontrar uma escolta melhor que ela e nem se incomoda em tentar. Ele então abruptamente pede para ela se despir e Misty se pergunta se ouviu direito. Mimo a olha irritado por ela não estar entendendo o que ele quer e diz a ela que todos a reconheceram por causa de sua vestimenta e ela precisa trocar de roupa para despistar o rastro. Ele então diz a ela que precisa que ela encontre a bruxa da floresta, pois ele precisa saber o que são esses feitiços proibidos, e ela pode até ajudá-la a esconder melhor sua identidade. Ele então se move em direção a Gizun e remove o feitiço do sono antes de perguntar quem diabos o enviou para matar Misty. Gizun olha imaginando quando morreria, mas Mimo promete que se ele revelar a verdade, será poupado e Mimo removerá o feitiço de veneno. Gizun decide revelar o segredo, pois também queria ver como a princesa Elfa reagiria a isso.
Mas antes que ele pudesse dizer algo, Mimo sente perigo e puxa Misty para longe, enquanto uma espada enorme esmaga a cabeça de Gizun. Mimo imediatamente se vira para ver 3 cavaleiros dragão sendo liderados por um jovem de cabelos prateados e olhos vermelhos brilhantes, que se declara a tropa mais forte da humanidade, conhecido como Sivit. Ele desce com todos os seus 3 companheiros enquanto apresenta sua unidade como os 5 Cavaleiros Dragão. Gizun também costumava fazer parte deles, mas ele falou demais, e foi por isso que teve que morrer. Um deles parece ser um pouco mais extravagante que os outros, com seu corte de cabelo estilo Karen, enquanto o outro quer fazer cosplay de pirata, e diz a Sivit que eles deveriam usá-la como uma bola e jogá-la pelo campo antes de matá-la, já que o próprio rei ordenou que ela fosse morta no local. O extravagante Karen manda o pirata calar a boca, pois o rei quer que o cadáver pareça tão bonito quanto Misty na vida real. Enquanto isso, Misty está horrorizada com o que esses homens estão dizendo. Ela saca sua espada, afirmando que não morrerá tão facilmente. Mas os caras não a levam a sério, e Sivit diz a ela que lhe daria uma chance de vencer um duelo contra ele, e se ela vencer, ele a deixará em paz. Mas seus olhos imediatamente se voltam para Mimo, pois agora ele está mais interessado neste estranho homem estrangeiro do que na própria princesa elfa. Mimo percebe que sua vida está por um fio agora, pois ele pode sentir o poder que este homem tem, que é 100 vezes maior que o devorador de almas que lhe deu trabalho. Ele ainda sorri por algum motivo e pergunta a Sivit se eles podem conversar um pouco. Sivit pergunta seu nome, mas Mimo dá seu nome falso, que Sivit reconhece imediatamente e fica ainda mais interessado. O pirata parece mais burro que uma pedra e pergunta por que ele está tão interessado no garoto. Mas Sivit responde que este garoto não está tremendo na frente dos Cavaleiros Dragão, e até deseja ter uma conversa com o homem mais forte da humanidade. Mimo percebe que precisa jogar suas cartas direito se quiser sobreviver a essa aprovação, e pergunta a Sivit se ele simplesmente quer lutar contra os inimigos mais fortes que puder encontrar na Terra para saciar sua fome de batalha. Sivit reconhece a verdade e afirma que poucos inimigos podem lhe dar uma boa luta. Mas Mimo pergunta por que ele não luta contra a deusa Visai. Sivit afirma que a deusa é realmente forte, mas seus reinos têm um tratado de paz. Mas se um dia houvesse guerra, ele adoraria lutar contra os heróis que ela invocou de outro mundo, pois eles são supostamente incrivelmente fortes. Mimo sorri enquanto Sivit se cansa de Misty e diz a ela que não quer lutar contra uma fraca como ela, e pede para ela simplesmente largar a espada e aceitar sua morte. Misty recusa obviamente, o que irrita o Cavaleiro de Cabelos Brancos, mas Mimo decide melhorar a oferta e diz a ele que, se ele quiser lutar contra um inimigo forte que realmente possa enfrentá-lo de igual para igual, então Sivit deveria escolhê-lo como seu novo oponente, já que ele é um herói de outro mundo. Todos ficam chocados ao ouvir isso, incluindo Misty, que não tinha ideia, mas Sivit ri, afirmando que sabia que algo era diferente nele. Ele pergunta por que diabos um herói está vagando pelas florestas tão longe de seu reino, e Mimo decide contar a verdade, pois sabe que Sivit descobrirá se ele mentir. Ele revela a Sivit que a deusa o considerava de uma classe diferente dos outros heróis, e foi por isso que ela o separou e o mandou embora. Não havia um pingo de mentira nisso, mas, como esperado, Sivit pensou que Mimo devia ser um herói muito forte, e por isso foi permitido que ele fosse sozinho. Ele pergunta o que Mimo quer dele, e Mimo responde que quer adiar a luta deles por enquanto. Sivit ri e pergunta o que ele ganhará em troca, e Mimo responde que ele vai treinar e se tornar mais forte do que qualquer um, até mesmo a própria deusa. E então ele voltaria para encontrar Sivit em uma luta mortal sem limites. Sivit ri como um sociopata com isso, e afirma que adoraria ver isso um dia, e diz a Mimo que ele está livre para seguir seu caminho. E até mesmo os Cavaleiros Dragão partirão assim que lidarem com a princesa elfa. O rosto de Mimo muda, e ele diz a Sivit que não pode deixá-los fazer nada com Misty, pois ele precisa dela para ajudá-lo a ficar mais forte. Sivit ri mais uma vez, afirmando que permitirá isso também, pois ele realmente quer lutar contra ele em breve. Karen tenta falar contra isso, mas Sivit manda ele calar a boca se quiser continuar vivo, e logo todos levantam voo enquanto Sivit diz a Mimo para ficar forte antes que sua paciência se esgote. Mimo sorri e se despede, esperando que eles entrem no alcance exato que ele queria, e imediatamente usa seu feitiço de paralisia neles. Sivit percebe que algo está errado, mas é tarde demais, pois logo todos os dragões e seus cavaleiros caem no chão um após o outro enquanto Mimo ri deles, afirmando que esta não é uma história heróica onde as pessoas honram suas palavras. Esta é a sua história sombria de vingança contra o mundo, e ele não se importa como a alcança. Sivit se debate no chão, perguntando com raiva o que diabos ele fez. Mimo nem se importa em responder e usa veneno em todos eles, matando-os imediatamente. Mas Sivit ainda continua lutando mesmo depois de ser atingido pelo feitiço de veneno, o que o lembra do Devorador de Almas, que foi o único outro monstro que conseguiu se mover um pouco enquanto estava envenenado. Sivit é muito mais forte, porém, pois ele pega sua lança para jogá-la em Mimo, mas acaba caindo de exaustão.
De repente, um alarme é enviado para reforços, e uma enorme horda de cavaleiros dragão chega. Sivit tenta dar ordens a eles, dizendo para manterem distância e matarem Mimo e Mist. Mas os cavaleiros dragão estão chocados demais para ver os 4 mais fortes, incluindo seu líder Sivit, no chão, mortos ou morrendo. Mimo diz a Mist que ela pode fugir enquanto há chance, mas ela diz a ele que é sua guarda-costas e ficará ao lado dele. Mimo sorri e imediatamente se conecta com Pig graças à sua habilidade recém-aprendida. Logo, Pig emerge das costas de Mimo e envia um monte de tentáculos em direção aos cavaleiros dragão voadores, aumentando o alcance de Mimo enquanto ele usa seu feitiço de paralisia neles. Logo começa a chover dragões e humanos enquanto eles caem ao redor dele, mas ele decide que vai usar esses homens como cobaias, então usa feitiços diferentes neles para testá-los. Ele usa o feitiço de Berserker em Karen, que imediatamente fica louco e começa a chamar o gerente, antes de usar o feitiço de escuridão no pirata, deixando-o realmente cego enquanto ele luta para ver o que está acontecendo. Depois de terminar tudo, ele simplesmente os deixa para morrer, e os paralisa mais uma vez para garantir. De repente, ele percebe que todos estão mortos, mas Sivit ainda está de alguma forma sobrevivendo, o que realmente o choca. Ele se aproxima dele enquanto ele dá seu último suspiro e desaba no chão, finalmente morto. Depois disso, Mimo e Mist entram na floresta sabendo que pelo menos ninguém os estará seguindo. Mas Mist afirma que ainda pode haver o Cavaleiro do Dragão Negro conhecido como o Assassino de Heróis, que deve estar atrás dela. Mimo de repente se lembra que matou alguém assim, o que realmente choca Mist, que se pergunta o quão forte esse homem é. Ela jura lealdade a ele e promete ficar ao seu lado em qualquer tipo de problema, enquanto ele promete retribuir o favor. Eles finalmente iniciam sua jornada juntos pelas florestas, sem saber que aventuras os aguardam. Vários dias se passam até que Mimo e Mist chegam a uma nova cidade que parece cheia de vida, com o mercado fervilhando de conversas, risadas e crianças brincando à noite, enquanto Mimo observa as diferentes lojas e se interessa por uma máscara estranha em exposição. O lojista lhe diz que a máscara é uma réplica do Rei Mosca, que foi um rei demônio há muito tempo e defendeu a Terra dos Demônios contra um exército gigante, conseguindo salvar sua raça da extinção. Mas mesmo depois de tudo isso, alguns políticos o baniram do país, alegando que ele era a raiz de todo o mal e o Rei Mosca nunca mais foi visto. Mimo acaba comprando a máscara e a leva de volta para sua tenda, onde a experimenta. Pensando em como sua história é semelhante à do Rei Mosca, mas ao contrário do Rei Demônio, ele definitivamente se vingará da deusa. Na manhã seguinte, ele sai para explorar a cidade com Mist, que acredita que seus inimigos não esperariam que eles estivessem no meio da cidade. Mas Mimo ainda é muito cauteloso, verificando para ter certeza de que não estão sendo seguidos. Ele de repente nota um edifício antigo e gigante, e Mist o informa que este prédio é conhecido como o Coliseu, onde escravos e mercenários lutam entre si e contra animais na esperança de alcançar glória, ouro ou liberdade. Ele percebe que isso é basicamente o mesmo que a cidade romana em seu mundo, e pergunta quem controla esta região. Mist afirma que o reino de Usa administra toda esta região, e diz a Mimo que hoje em dia o Coliseu se transformou num festival de aberrações, enquanto nos primeiros dias, muitos nobres e soldados lutavam entre si para mostrar sua força, e várias vezes, o melhor seria escolhido para atuar como comandante de todo o exército. Mimo não está interessado em toda essa bobagem, e diz à mulher para segui-lo até uma pequena e elegante pousada. Ela reclama que eles deveriam economizar dinheiro e o aconselha a reservar apenas um quarto, em vez de 2. Mimo se vira para verificar se ela está brincando ou não, mas a garota é uma completa sem noção e afirma que não tem problema nenhum em eles dormirem juntos. Mais tarde naquela noite, eles vão à taverna para comer algo, e Mimo percebe que o lugar parece incomumente cheio de gente. Ele ouve em silêncio toda a conversa quando alguns homens começam a fofocar sobre como os Cavaleiros do Dragão Negro estão todos mortos depois que foram procurar a princesa Elfa e começam a zombar dela, dizendo que ela deve estar escondida numa cozinha fazendo um sanduíche. Mimo concorda com essas piadas misóginas e continua ouvindo quando alguém afirma que o grupo de magos que se autodenominam Ashinto diz ter matado todos os Cavaleiros do Dragão, enquanto os outros homens acreditam que eles também podem ter matado Mist, sem saber que ela estava sentada bem na frente deles. Mist diz a Mimo que Ashinto tem sido o assunto da cidade ultimamente, pois são alguns magos das trevas que parecem adorar um deus amaldiçoado e maligno. Assim que ela estava contando a eles sobre eles, a porta se abre e um grupo de figuras encapuzadas, alegando serem os feiticeiros de Ashinto, entra na taverna. Eles atravessam a multidão e afastam algumas pessoas de uma mesa antes de se sentarem e pedirem bebida. Mimo percebe que esses idiotas não parecem ser muito assustadores ou perigosos, mas como os Cavaleiros do Dragão acabaram morrendo misteriosamente aos olhos do reino, eles podem alegar que suas maldições funcionaram. De repente, Mimo ouve 2 homens falando sobre o fato de que a morte desses Cavaleiros do Dragão poderia ser obra da Bruxa Proibida, e um deles afirma que alguém a viu por perto.
Mimo imediatamente se aproxima deles e lhes pede muita cerveja e comida, enquanto pede informações em troca. Os homens ficam mais do que felizes em atender e lhe dizem que a bruxa proibida é supostamente uma elfa das trevas que não era vista há 10 anos, mas recentemente alguém afirma tê-la visto lutando nas arenas do Coliseu como uma lutadora de sangue. Ele pergunta onde pode encontrar essa mulher fera, e os rapazes lhe dizem que ele teria que passar pelo Coliseu, e para isso precisaria da permissão do Duque. De repente, a porta se abre e uma mulher guepardo entra na taverna, e os rapazes sorriem imediatamente, afirmando que Mimo está com sorte, pois esta é a mulher fera de quem eles estavam falando. Mimo imediatamente se aproxima da garota fera e lhe oferece uma bebida e algo para comer. A guepardo se apresenta como Eve e imediatamente pergunta o que ele precisa. Então ele vai direto ao ponto e pergunta se ela viu a bruxa proibida. Eve acaba o decepcionando, pois afirma que isso é apenas um boato iniciado por alguém. É verdade que ela uma vez entrou na Floresta Dourada, onde a bruxa supostamente vive, mas ela nunca a encontrou de fato. Ela pergunta por que ele quer saber sobre a bruxa, e Mimo mente, dizendo ser um estudioso que quer produzir uma cinebiografia sobre ela, mas Eve simplesmente o avisa para não se aproximar da floresta, pois ele não sobreviveria um único dia lá dentro. Com isso, Eve deixa a taverna e logo Mimo e Misty também partem, enquanto ela lhe diz com confiança que a vadia fera estava mentindo. Mimo também pensou o mesmo, e decide investigar o assunto mais a fundo amanhã. Eles voltam para a pousada para passar a noite, onde Mimo percebe que esqueceu de alimentar seu slime e fica com medo de um processo da PETA. Eles logo começam a devorar alguns sanduíches de queijo velhos que ele tinha em sua bolsa mágica, dos quais Misty realmente gosta. Mimo se pergunta como podem extrair mais informações de Eve, e Misty responde que a única coisa com que os lutadores de sangue se importam é dinheiro, porque com isso eles podem conquistar a liberdade de seus mestres, mas para fazer isso precisariam de uma enorme quantia de dinheiro. Mimo decide descobrir mais sobre Eve na manhã seguinte, enquanto Misty decide queimar algumas calorias para manter sua forma de ampulheta e veste sua armadura, que deixa todos os seus pontos vitais expostos. Ela começa a praticar sua esgrima, enquanto Mimo a observa com admiração, percebendo que esta mulher pode fazer um sanduíche e cortá-lo com sua espada, o que é um bônus. Ele fica impressionado com ela e pergunta se ela poderia ensiná-lo alguns movimentos básicos, e ela concorda. Ela lhe diz para ir com tudo e atacá-la, mas Mimo se pergunta se uma mulher fraca pode lidar com sua força. Misty lhe diz para não se preocupar, pois ela era instrutora dos Cavaleiros Sagrados antes, então Mimo a ataca com força total, mas ela desvia e prende os dois braços dele atrás das costas. Mimo imediatamente cede, então Misty o solta quando ambos estão cobertos de suor. Misty percebe que as mulheres deveriam lavar as roupas, então ela imediatamente desce para limpar as roupas deles, mas começa a cheirar estranhamente a capa de Mimo enquanto ele se aproxima por trás. Ela imediatamente esconde o que estava fazendo, enquanto diz a Mimo que está acostumada a lavar roupas. Um pouco depois, Misty vai dormir, enquanto Mimo se senta lendo seu livro de magia negra. Mas assim como meu traseiro disléxico, ele não consegue entender nada. Ele percebe que Misty tem se esforçado ao máximo para não ser um peso morto e decide agradecê-la na manhã seguinte. Antes que ele pudesse ir dormir, Misty acaba acordando, enquanto Mimo lhe diz que simplesmente não conseguia dormir. Misty imediatamente tira sua bolsa de ervas e produz 3 ervas que têm efeitos diferentes em uma pessoa. Ela afirma que a primeira erva pode deixá-lo sonolento e relaxado, enquanto a segunda pode deixá-lo energizado. Mimo se pergunta se realmente funciona, mas decide experimentar de qualquer maneira. Então ele pega algumas xícaras e coloca alguns cubos de sopa nelas antes de despejar água quente. Depois disso, Misty pega um frasco e começa a despejar a erva na xícara, mas depois percebe que errou e acabou despejando a poção energizante em vez da poção relaxante no chá. Mimo percebe que isso pode ser difícil, considerando que estão em um único quarto sem ninguém observando. Mas ele se lembra de seu objetivo, que é se vingar da deusa Vice, o que o coloca de volta no modo de foco, enquanto Misty se curva, pois finalmente encontrou o rei de todas as células Zin. Na manhã seguinte, ambos voltam para a cidade a fim de coletar mais informações, e Misty retorna com algumas fofocas suculentas. Ela diz a Mimo que Eve foi trazida para cá como escrava há 3 anos, e ela mostrou seu verdadeiro potencial em sua primeira luta. Desde aquele dia, ela permaneceu invicta na arena, e amanhã será sua última luta como escrava. Mimo parece preocupado, pois isso significaria que ela já tem dinheiro suficiente, o que tira a possibilidade de suborná-la. Surpreendentemente, Misty afirma que há mais na história, pois aparentemente Eve já havia ganhado dinheiro suficiente para comprar sua liberdade há 2 anos, mas ela ficou para trás por causa de uma criança escrava, cuja liberdade ela também quer comprar. Ela também lhe diz que a maioria dos lutadores de sangue mais fortes morreu em suas últimas lutas, e ela suspeita que o velho Duque não gosta que esses lutadores conquistem sua liberdade. Então ele manipula as lutas contra eles e os mata a sangue frio. Mimo se pergunta se Eve tem alguma ideia de que sua última luta poderia tirar sua vida e tudo o que ela sonhou, enquanto Eve afia sua lâmina para se preparar para a batalha.
Misty pergunta a Mimo se há alguma chance de Eve sobreviver, mas Mimo acredita que o Duque nunca a deixaria viver e definitivamente tentará matá-la com a introdução de um novo lutador que agora se tornará o favorito de todos. Misty fica chocada com isso e pergunta o que farão amanhã, mas Mimo responde que não precisam esperar até amanhã, pois farão sua jogada hoje mesmo. Mais tarde naquela noite, Mimo acaba rastreando Eve até um beco escuro e bloqueia seu caminho. Ela parece confusa com isso e pergunta o que ele quer, já que ela já lhe disse que nunca viu a bruxa. Mimo imediatamente lhe diz que sabe que é uma mentira, mas Eve tenta alegar que não é. Misty decide intervir e afirma que eles sabem que ela está mentindo, e Mimo pede a ela para parar de bobagem e ser honesta. Eve imediatamente assume uma posição defensiva e pega sua espada, mas Mimo lhe diz para relaxar, pois eles simplesmente querem ajudá-la. Eve mantém a mão na espada enquanto Mimo lhe diz que o Duque está planejando matá-la na luta de amanhã, o que seria realmente problemático para eles, já que ele quer encontrar a localização da bruxa. Ele pergunta diretamente a Eve se eles deveriam sequestrar a garota que ela está escondendo e tirá-la desta cidade escrava esta noite. Eve fica furiosa com isso e afirma que cortará as mãos deles se ousarem tocar na garota, mas Mimo lhe diz para ficar tranquila, pois eles não querem fazer mal. Misty intervém, afirmando que eles sabem que ela tem lutado nos últimos 2 anos apenas por causa da pequena Liz. Eve percebe que esses caras realmente sabem tudo sobre ela. Então ela se acalma um pouco, afirmando que não pode desistir da luta de amanhã e deve participar. Mimo pergunta se eles deveriam levar Liz para um lugar seguro, mas Eve responde que se eles não seguirem as regras desta cidade e tentarem fugir, recompensas seriam colocadas em suas cabeças, e eles seriam perseguidos por soldados e assassinos por toda a vida. Ela afirma que talvez tivesse fugido se estivesse sozinha, mas como Liz estaria com ela, ela não pode arriscar. Mimo novamente afirma que pode levá-la para a segurança da Zona Dourada, onde a bruxa vive, pois ninguém ousaria entrar naquela área. Mas Eve responde que nem mesmo ele conseguiria entrar na própria zona, pois é perigosa demais. Mimo, no entanto, promete que, aconteça o que acontecer, ele garantirá que Liz esteja o mais segura possível. Eve considera essa opção e olha para Misty, percebendo imediatamente que ela tem experiência em artes marciais e pergunta a Mimo do que ele é capaz. Mimo tenta se desvalorizar e afirma que pode derrotar o Rei Esqueleto com bastante facilidade. Eve sorri, alegando que um Rei Esqueleto é um inimigo forte, mas nada comparado ao que ele encontraria na Zona Dourada. Mimo responde a isso revelando que foi ele quem derrotou os Cavaleiros do Dragão Negro. Eve, no entanto, não leva a sério e simplesmente ri dele, afirmando que um fraco como ele nunca poderia enfrentar nem mesmo o Cavaleiro do Dragão mais fraco. Mas Mimo imediatamente levanta o braço e antes que Eve pudesse sacar sua espada, ele usa sua habilidade de paralisia nela, congelando completamente seu corpo enquanto ela luta para se libertar. Ele lhe diz para se acalmar, pois quanto mais ela tentar, mais HP perderá. Misty também se aproxima e remove sua capa antes de revelar que ela é a princesa elfa que os Cavaleiros do Dragão estavam perseguindo, e afirma que viu a batalha com seus próprios olhos. Com isso, Mimo liberta Eve do feitiço de paralisia e ela finalmente acredita em suas habilidades, mas responde que mesmo depois de tudo isso, ela não aceitaria a ajuda deles e seguiria o caminho legal de vencer sua luta final amanhã e libertar Liz da escravidão, pois confia mais em seu próprio Stringot do que em alguém que acabou de conhecer. Mimo a olha e pergunta se ela acha que o Duque a deixaria ir tão facilmente, já que ele ouviu dizer que o Duque é um personagem bem espinhoso. Mas Eve afirma que, apesar de o Duque ser antiético, ela ainda acredita que ele é tão humano quanto e não pode ser tão implacável a ponto de ir contra suas próprias palavras. Então ela confiaria em suas habilidades para derrotar o oponente amanhã e começar uma nova vida. Ele decide ir embora e diz a Eve que, se ela mudar de ideia, eles estariam esperando nos portões da frente da cidade até o amanhecer. Depois disso, eles voltam para a cidade quando de repente avistam uma enorme multidão reunida em torno dos Magos das Trevas que afirmam que o homem desta casa falou mal do deus deles. Então eles executaram um julgamento e cortaram sua garganta. Eles os ignoram e seguem seu caminho. Quando a noite começa a cair, eles de repente ouvem as vozes desses Magos das Trevas assediando uma pobre garota sem absolutamente nenhuma razão. Eles tentam envolvê-la com seu culto, mas ela recusa, o que lhe rende um tapa na cara. Misty fica irritada e tenta intervir, mas Mimo a impede e, em vez disso, usa seu feitiço de Berserk em um deles. Aquele homem começa a enlouquecer, batendo e mordendo qualquer um perto dele, o que dá à garota algum tempo para escapar, após o que Mimo usa o feitiço de Berserk nos outros, que todos começam a lutar enquanto ele sai da cena ao lado de Misty.
Um pouco depois da meia-noite, Mimo e Misty partem novamente em direção ao portão da frente, enquanto Misty pergunta se ele realmente acredita que Eve buscaria a ajuda deles. Mimo responde que sabe com certeza que o Duque é um completo bastardo, e se Eve decidir seguir o caminho legal, ela se dará muito mal. A mesma coisa tem confundido Eve a noite toda, enquanto ela luta para dormir pensando no amanhã e se o Duque manteria sua palavra. Ela decide tranquilizar sua mente perguntando diretamente ao Duque se o acordo dele sobre libertar Liz ainda estava de pé. Mas antes que ela pudesse entrar no quarto, ela ouve um soldado conversando com o Duque sobre a batalha de amanhã. Ele lhe pergunta se há alguma mudança no plano, mas o Duque responde que não haverá mudanças e que Eve morreria amanhã. Isso a choca profundamente, pois o Duque fala sobre como ele vai lhe dar um veneno que entorpeceria seus sentidos. O soldado ri enquanto o Duque afirma que foi forçado a gastar muito dinheiro no santuário que está sendo construído para ela, já que ela era muito amada pelo público, mas ele a considera uma criatura sub-humana que nem deveria estar viva. Eve não consegue acreditar no que ouve, enquanto o soldado pergunta o que acontecerá com a garotinha, e o Duque idiota responde que a criará como uma esposa perfeita ou simplesmente a prostituirá por muito dinheiro. Todos começam a rir enquanto Eve cerra os dentes antes de voltar para sua cela, pois finalmente chega a uma decisão. Ela pega uma capa e caminha em direção ao portão principal, onde encontra Mimo e Misty esperando. Mimo fica surpreso ao encontrá-la tão cedo, mas ela responde que o Duque é de fato um animal imundo em quem não se pode confiar, então ela aceitará com a oferta de Mimo e fugirá. Mimo afirma que quer algumas coisas em troca, e Eve concorda, alegando que revelará a localização da bruxa e até entrará na zona demoníaca dourada com eles. Isso sela o acordo, e Mimo se prepara para sequestrar a garotinha. Enquanto isso, no outro lado da cidade, a Elfa das Trevas trabalha em uma taverna, limpando as mesas, enquanto a Dona Gorda sai da cozinha gritando para ela mover as mãos mais rápido. A pobre garota tenta o seu melhor para trabalhar mais rápido, mas a gorda tem menos de um neurônio, então ela começa a bater em Liz sem absolutamente nenhuma razão, até que a garotinha caia no chão enquanto ela ri dela. Liz tenta segurar as lágrimas e se manter forte ao se lembrar de quão forte Eve é, e encontra conforto nisso. A gorda, sem motivo, começa a gritar em seus ouvidos, quando de repente a porta se abre com um estrondo, jogando a vadia gorda e feia no chão. Eve entra furiosa com a gorda por tratar Liz daquele jeito e saca sua espada, mas a gorda imediatamente cai no chão implorando por sua vida, alegando que nunca quis tratar a garota mal. Mas o Duque a ordenou a disciplinar a garota com rigor, e se ela não fizesse isso, ele a teria punido. Ela diz à gorda que vai embora com Liz, e diz à gorda que se ela quiser viver, dirá a todos que Liz foi sequestrada por alguém, e Eve foi atrás deles. A gorda chora e concorda com essas exigências antes de dizer a Liz que nunca quis tratá-la mal, mas foi forçada. De repente, Mimo entra na taverna usando sua máscara e diz a Eve para ir em frente, pois ele só quer verificar algo. Assim que eles saem, ele se aproxima da orc gorda e feia e lhe diz que ela pode enganar Eve com sua atuação, mas ele consegue ver através de sua atuação feia. Ele lhe diz que já passou por abuso e sabe como é, então não pode deixá-la ir tão facilmente. A mulher tenta blefar, alegando que é a única que pode salvá-los da ira do Duque assim que ele souber disso. Mas Mimo está farto de suas bobagens e imediatamente usa paralisia, seguido pelo feitiço de veneno, que de alguma forma consegue deixá-la ainda mais feia enquanto ela começa a morrer lentamente. Mimo pega uma faca e começa a montar a cena para fazer parecer um roubo antes de sair da taverna e escapar pelo esgoto. Eles começam a seguir pelas rotas subterrâneas enquanto Liz se apresenta, implorando a Mimo para deixá-la acompanhá-los também, pois ela quer ficar com Eve. Mimo a olha, afirmando que o caminho dele será muito perigoso, mas Eve responde com confiança que ela ficará bem, desde que possa ficar com Eve, então Mimo concorda. Ele logo tira o slime de suas costas e os apresenta a ele antes de sair dos esgotos. Logo eles entram nas florestas e começam a se mover por elas quando Eve se aproxima de Mimo e afirma que confia nele completamente e está pronta para arriscar sua vida por ele. Mimo pergunta de onde veio essa confiança repentina, e ela responde que Mimo poderia ter usado outros meios para obter informações dela, e poderia até ter tentado ameaçá-la sequestrando Liz por conta própria, mas ele decidiu ser honesto com ela sobre seus motivos. Ela então pergunta por que exatamente ele quer se encontrar com a bruxa, e ele responde que tem um texto antigo que ele acredita que a bruxa pode decifrar. Eve pergunta se ele pretende fazer mal à bruxa, mas Mimo recusa, afirmando que enquanto a bruxa não os atacar, ele não tem intenção de machucá-la. Logo eles seguem a cavalo, e Mimo diz a Misty que Eve tem, com certeza, alguma ligação com a bruxa. Ele também ouviu que a bruxa é uma elfa sombria, igual a Liz, o que pode ser bem útil, já que ela pode interceder por eles. De repente, ele nota uma forte luz vindo do reino e percebe que alguém já deu o alarme. Eve acredita que a viram e afirma que vai detê-los, enquanto os outros fogem.
mas Mimo se recusa, dizendo que vão lutar juntos. Primeiro, ele distrai metade das forças, fazendo-as perseguir alguns cavalos, enquanto eles se escondem entre os arbustos para um ataque surpresa. Ele diz a Eve para recuar com Liz, pois, para este plano específico, ele precisa de névoa na frente. Com tudo pronto, ele finalmente pega sua máscara e a coloca, preparado para o confronto final contra as forças do Duque. O líder do grupo de magos negros Ashinto logo reconhece que estão indo para uma armadilha e para, afirmando que os inimigos devem estar escondidos na selva. Ele sente Misty atrás de uma árvore e a chama, dizendo que consegue ver através de seus truques. Misty se revela usando a máscara do Rei Mosca, o que parece divertir o líder tolo, que ri dela, enquanto seus capangas apontam as flechas diretamente para ela. Ele diz para ela entregar a Garota Leopardo e também a Elfa Sombria, se quiserem ficar seguras, e promete que não tirará suas vidas se Misty seguir suas ordens. Na verdade, ele oferece que ela se junte ao grupo Ishinto, já que parece uma guerreira habilidosa. Misty pergunta o que ele fará se ela recusar, e o líder imediatamente começa a contar como seu grupo de magos negros conseguiu derrubar os Cavaleiros Dragão, junto com o cavaleiro mais forte que a humanidade tinha a oferecer. Misty, obviamente, sabe que isso é mentira, já que Mimo foi quem matou os Cavaleiros Dragão com suas estratégias inteligentes, mas decide entrar na história, pois todo o grupo Ashinto parece compartilhar uma única célula cerebral entre si. Ela embainha sua lâmina e pede ao líder que prometa não ferir Eve ou a Elfa Sombria, e o idiota concorda, prometendo não machucar ninguém. Ela o instrui a segui-la, enquanto começa a se mover para a floresta. Mas o líder sente que algo está errado, e manda seus capangas pararem. Ele ri de Misty, perguntando se ela realmente tinha alguma intenção de entregar as garotas. Ele afirma que seria estúpido pedir a um grande pelotão para segui-la para dentro da floresta, já que é muito mais fácil simplesmente trazer as garotas para fora. Ele pergunta se ela estava tentando levá-los para o alcance de algum tipo de feitiço. Misty percebe que a avaliação dele está correta, pois o líder imediatamente diz aos magos para manterem distância e se prepararem para a batalha. Misty mantém a calma e pergunta se vão matá-la com a maldição idiota especial deles que nem existe, mas o líder sorri, enquanto o grupo mira em Misty com seus arcos e flechas. O líder afirma que todos em seu grupo são membros caídos da Guilda dos Assassinos, que foi esmagada pelos heróis porque a consideraram inconstitucional, mas alguns membros sobreviveram, então ainda possuem o conhecimento de todos os terríveis venenos que podem matar um humano com apenas uma gota. Misty responde que veneno é arma de mulher, mas o líder a chama de sexista, pois gênero é só uma construção social, e ele se identifica como um helicóptero. Esse idiota também acaba revelando que não mataram os Cavaleiros Dragão, mas os encontraram mortos no chão, sem pistas. Então, como Osama, decidiram levar o crédito. Quem tentava desmascarar a mentira era morto por um veneno forte que não deixava rastros, então as pessoas começaram a acreditar que, de fato, poderia haver uma maldição real. Misty pergunta por que diabos estão fazendo tudo isso, e o líder simplesmente responde que estavam cansados do trabalho das 9 às 5 e queriam algo divertido para fazer. Então decidiram derrubar o governo e tomar o país inteiro. Como têm conhecimento de assassinato, podem matar quem quiserem e simplesmente alegar que amaldiçoaram a pessoa, o que faz as pessoas acreditarem que o Deus está do lado deles. Ele então pergunta, onde diabos está o resto da equipe dela, já que acha difícil acreditar que uma mulher fraca, que pertence à cozinha, tentaria enfrentá-lo sozinha. Misty afirma que é bem forte, e a razão pela qual os enfrenta sozinha é porque ela é a princesa elfa perdida que os Cavaleiros Dragão estavam caçando. Isso é claramente uma novidade para o líder, que é pego de surpresa e pergunta se foi ela quem matou os Cavaleiros Dragão. Essa era uma boa chance de assustar os magos negros, levando o crédito, mas ela tem as células cerebrais de uma bola de boliche e estraga a resposta. O líder imediatamente afirma que uma mulher com dor de cabeça em temperatura ambiente não pode derrotar os Cavaleiros Dragão, e ele não acredita que ela possa ser mais forte que eles de qualquer forma. Ele invoca um balde, afirmando que ele era o oponente que Eve deveria enfrentar amanhã, e seu irmão também está na equipe deles, com sua besta apontada para ela. Para sua surpresa, ele também revela que o outro irmão deles, chamado Fang, era quem a estava caçando na floresta, mas morreu misteriosamente, e por isso o balde quer vingança. Misty não sabe como lidar com a situação, enquanto o líder dos magos a cerca com seus capangas, ordenando que se renda se quiser viver. Misty cai de joelhos, esperando que Nemo encontre uma saída de alguma forma, e ele não falha em fazer isso.
Ele joga uma granada de luz nos inimigos antes de usar o slime como uma extensão de si mesmo, enquanto se senta na configuração de jogo definitiva e lança um feitiço de paralisia em todos eles. Os magos negros ficam surpresos com isso, enquanto ele sai da floresta como um verdadeiro chefão e diz a Misty que ela não precisa se preocupar com nada, pois ele gosta de garotas curvilíneas e bobas. O líder não consegue acreditar e diz a Nemo que enviou um grupo para a floresta para garantir que não houvesse emboscada, mas Nemo afirma que já cuidou de todos os 15. Ele então lança o feitiço de Gibber neles também, deixando seus rostos roxos enquanto eles defecam e vomitam no chão. Mimo afirma que ele foi o mentor o tempo todo, pois intencionalmente criou uma situação em que eles pensariam que as armadilhas foram Gibber na floresta, após o que Misty tentaria levá-los para lá. Isso fez o líder acreditar que era mais esperto, e ele ungiu seu Gibber, que foi a razão pela qual perdeu esta luta, como se ele simplesmente tivesse entrado na floresta. Os planos de Mimo teriam falhado. Logo, o grupo Gibber Ashinto morre a seus pés, mas o problema ainda não acabou, já que as outras tropas também estão chegando. Ele diz a Misty para levar Liz de volta para a floresta e se esconder, enquanto ele e Eve lidarão com os atacantes. Logo, o batalhão inteiro chega ao local e corre para Eve para despachá-la rapidamente, mas isso apenas os fez entrar no alcance das maldições de Mimo, que lança um feitiço de paralisia neles, parando-os em seus rastros. Ele lança um feitiço de veneno neles também, enquanto da direção oposta, o próprio Duque avança contra eles, jurando que exibirá a pele dela na parede e montará a cabeça dela em uma estaca. Mimo tenta usar seu feitiço de paralisia, mas infelizmente atingiu seu limite diário, e para mais, terá que assinar o plano Premium. O capanga do Duque estava prestes a atingi-lo, mas ele imediatamente usa um feitiço de escuridão que basicamente o cega, e dá a Eve a chance de cortar a cabeça dele com um único golpe. Ele começa a usar seu feitiço de cegueira em cada cavaleiro ao redor da área, enquanto Eve pulava em todos, matando-os com sua espada. Isso realmente assusta o resto, e eles começam a fugir, mas Mimo diz a ela para não deixar ninguém escapar. Eve imediatamente pega uma lança e a joga em um único inimigo, espetando-o como um espetinho, o que a fez se sentir uma mulher forte e independente. Enquanto isso, Mimo andava por aí lançando maldições nos inimigos como se estivesse distribuindo doces de Halloween. Um cavaleiro tenta atacá-lo, mas Misty atira uma flecha na bunda dele, salvando a vida de Mimo. O Duque começa a ficar desesperado e mata seu próprio soldado, afirmando que ninguém vai fugir. Enquanto isso, a Beat enlouquece e acumula mortes e mais mortes até que só o Duque resta. O Duque pensa que está em um programa de TV e diz a Mimo que um dia eles lutarão novamente, antes de se virar para sair. Mas Mimo não é disso e usa o feitiço de paralisia para detê-lo. Eve o finaliza imediatamente, após o que Mimo vai em frente e começa a congelar os corpos do grupo Ashinto antes de quebrá-los em pedaços para que nunca mais sejam encontrados, enquanto todos pensarão que foi o grupo Ashinto quem matou o Duque e seus homens antes de fugir. Depois disso, todos descem para uma caverna para relaxar um pouco, onde Mimo faz uma massagem na orelha de Misty sem motivo, antes de colocá-la para dormir em suas coxas não tão suculentas. Na manhã seguinte, ele consegue umas roupas novas para Liz, e eles decidem continuar sua jornada em direção à zona demoníaca. Quando o sol começa a se pôr, eles conseguem chegar à Floresta Encantada, onde Mimo nota uma enorme árvore sem folhas no meio. Eve responde que ela é conhecida como a Árvore Corrompida, que antes costumava ter poderes mágicos dentro de si. Ela então tira uns Map Hacks, afirmando que eles são o ponto verde, enquanto precisam se mover em direção ao ponto vermelho. Mais tarde naquela noite, todos se sentam à beira da fogueira para descansar, enquanto Mimo parece muito inquieto, andando pelo penhasco, percebendo que ainda odeia a deusa Visai, tanto quanto a odiou da primeira vez que aquela mulher louca e corpulenta a mandou de volta para as masmorras. Ele sabe que a zona demoníaca é um dos locais mais mortais do mundo inteiro, mas isso também significa que ele poderá obter muita experiência lá. Ele talvez nunca se torne tão forte quanto os heróis de Rank S ou O, mas com certeza pode diminuir a diferença de força entre eles. Com isso, ele decide que na manhã seguinte continuará sua jornada pela floresta e seguirá matando tudo e todos que encontrar para que possa farmar XP o máximo e o mais rápido possível, para que, quando encontrar a deusa novamente, ele estará pronto para blipar com toda a confiança e acabar com ela. Na manhã seguinte, todos se preparam para se aventurar nas profundezas da Floresta Mortal, mas antes de entrar, eles se inspiram nas fábricas chinesas e entregam toda a bagagem para a criança elfa sombria. Mimo afirma que assim terão as melhores chances de sobrevivência, então todos aceitam sua palavra e entram na floresta. Imediatamente, um enorme demônio lagarto aparece como se fosse a Flórida. Mimo percebe que ele parece diferente dos monstros lagarto normais, e de repente o demônio lagarto abre uma boca alienígena, mostrando seus dentes nojentos. Ele ataca Eve imediatamente.
Mimo usa essa oportunidade para encurtar a distância e lança seu feitiço de paralisia nele. O monstro para imediatamente, enquanto ele coloca uma maldição de veneno que é muito eficaz, e o monstro morre logo. Isso deixa Mimo feliz, pois agora ele sabe que seus feitiços estão funcionando nos monstros daqui. Ele diz a Eve que acha que este era um monstro particularmente fraco, já que os monstros que ele matou nas masmorras iniciais também eram mais fortes que este. Enquanto Liz se prepara para segui-los, Eve quer tirar as bolsas dela, mas Mimo diz para ela deixar. Eve está preocupada que Liz possa cair, e seus medos se tornam realidade quando ela realmente acaba escorregando ao pular. Mas felizmente, o slime a pega imediatamente, salvando-a de uma morte sem sentido. Depois Misty começa a pular de pedra em pedra. Depois de ficar completamente molhada, ela começa a espirrar, então Mimo oferece sua capa, mas isso só a deixa mais molhada. Eve diz para eles arrumarem um quarto, mas de repente para, pois seus sentidos de gatinha começam a formigar, afirmando que ela sentiu um monstro muito forte e age como isca enquanto ele arma sua armadilha. Ele se esconde imediatamente atrás de uma árvore enquanto esses monstros insetos enormes, mas estúpidos, começam a derrubar todas as árvores para se aproximar de sua presa. Eles acabam entrando no alcance de Mimo, no entanto, quando ele emerge de trás da árvore e usa um feitiço de paralisia em ambos. O ovo começa a brilhar e choca, revelando um cavalo estranhamente azul que começa a correr como uma louca. Mimo não sabe o que fazer com isso, e até Misty afirma que não conhece nenhum demônio cavalo que se pareça com este. Como Mimo não consegue sentir nenhuma hostilidade do pônei, ele decide mantê-lo e ver o que acontece. De repente Misty descobre uma coisa estranha, parecida com um tumor nas costas do cavalo e se pergunta o que faz. Mimo fica impressionado com isso e se pergunta se poderia fazer com que ele carregasse a bagagem deles também. Mas o cavalo parece querer ir para o segundo round, mas logo ele começa a transferir mais mana para o cavalo, que brilha em vermelho e se transforma novamente em um cavalo preto feio de 8 patas que parece legal. Então Mimo decide mantê-lo por pontos de estilo, enquanto ele lambe Misty por toda parte. Quando a noite cai, Misty logo se junta a ele, afirmando que fizeram um progresso rápido graças ao cavalo, e Mimo concorda ao ver uma luz estranha vindo do outro lado da floresta. Ele e Mimo estão sentados em frente a um cadáver de demônio gigante, balançando-o para a esquerda e para a direita. Eve fica chocada ao ver que Mimo derrotou um monstro tão forte sozinho, não queria perturbá-los. Logo todos arrumam seus equipamentos e Mimo decide partir novamente e tentar avançar antes que a tempestade chegue. Eles estão vivendo com Liz e se divertindo. Todos se sentiram felizes ao ver que sua perigosa jornada está chegando ao fim. Misty e Mimo tentam salvá-la, mas estão longe demais para atacar. Felizmente, recua imediatamente, perguntando a Mimo se ele sabe algo sobre isso, mas Mimo não tem ideia do que é essa coisa, e imediatamente lança um feitiço de paralisia, enquanto se pergunta se eles sobreviverão a essa situação. Mimo rapidamente percebe que isso não pode ser uma coincidência e se lembra de ter lido uma vez sobre um demônio especial que não é muito forte por si só, mas quando morre, seu grito atrai toneladas de outros demônios. Ele pensa que esse fudido de boca grande pode ser um deles. O que está feito, no entanto, enquanto um enorme exército de monstros se aproxima, ele rapidamente começa a quebrar a cabeça, tentando descobrir uma maneira de sair dessa situação. Mas antes que ele pudesse decidir o que fazer, Eve avança, dando aos outros a chance de escapar da área e encontrar a bruxa. Eve estava prestes a prometer, quando Nemo diz a ela para parar de ser tão cringe, pois ele nunca diria algo tão estupidamente entorpecente quanto aquilo. Ele afirma que, no fim das contas, ela é apenas uma grande boceta e não consegue derrotar os monstros, não importa o quanto tente. Ele tira sua máscara dizendo a ela que este trabalho exige que um homem lide com isso de forma máscula, bruxa feminista doente. Mas Mimo diz a ela para calar a boca, pois precisam dela para negociar com a bruxa, já que a bruxa confia em Eve e não neles. Ele se prepara e diz a todos para saírem pelas cavernas, afirmando que ficará aqui junto com o cavalinho e o Slime, pois eles têm as maiores chances de sobrevivência entre eles, já que ele é o líder aqui e vai dar as ordens. Eve finalmente concorda, enquanto Kiri percebe que algo não está certo, pois ele pensava ser o personagem principal desta história, mas esses monstros o estão ignorando, assim como sua paixão te ignora. Enquanto isso acontece, uma das garotas leva um tapa na cara de um monstro. Ela cai no chão, perguntando se encontrará Mimo quando morrer, mas a piada é dela, pois Mimo está se preparando para foder tudo. Ele derrama todos os seus fluidos de amor no cavalo, tornando-o maior e mais forte, e depois disso, enquanto é perseguido por monstros enormes. Ele se pergunta se sobreviverá a este ataque, mas percebe que tem o poder da masculinidade tóxica que é super OP. De volta à floresta, Aya tenta ajudar todos os outros alunos a evacuar, mas de repente Kiri e seu imbecil chegam à cena, dizendo a Yazu para parar de tagarelar, pois ele ainda é um incel, preso no fundo da cadeia alimentar e acabou de mostrar por que nunca conseguirá uma classe, não importa o poder que obtenha. Yasu fica irritado com isso e começa a tagarelar novamente, mostrando o quão Ed ele é.
O amigo imbecil de Kiri se pergunta se deveriam espancá-lo, mas Kiri diz pra ele deixar pra lá. E Yasu manda eles se ferrarem enquanto sai da área, afirmando que cada um por si. De volta à caverna, Eve diz a Misty que vai atrás de Mimo. Misty se preocupa que Eve vá chupar o pau de Mimo, então ela pergunta por que diabos está saindo. Eve afirma que não acha que Mimo possa lidar com tantos demônios sozinho. Ela afirma que, embora ele seja o mais forte entre eles, com as maiores estatísticas, ele mal tem dormido desde que vieram para esta floresta. Misty concorda, pois sabe que ele os tem drogado enquanto fica acordado e guarda, o que significa que ele próprio não está na melhor condição agora. Eve afirma que não estava mentindo quando disse que provavelmente conseguiria lidar com os demônios sozinha. Ela afirma que é muito boa em trabalhar sozinha na escuridão graças aos seus sentidos de gatinha e boa audição. Misty finalmente concorda, pois até ela está preocupada com Mimo. Então Eve decide deixar Lee sob seus cuidados enquanto ela sai atrás de Mimo para ter certeza de que ele está bem. De volta ao campo de batalha, Mimo está fazendo um inferno enquanto usa o slime para lançar o feitiço Berserk em alguns monstros na frente. Mas ele percebe que até agora, apenas os monstros cadelas mais fracos estavam morrendo, e os mais fortes ainda estão atrás dele, por perto. Isso reduz sua visibilidade, assim como seus sentidos de audição. Ele rapidamente abre sua barra de status apenas para perceber que está queimando mana muito rapidamente, e para recuperar mais mana, ele precisa matar os monstros mais fortes no meio. Ele imediatamente se vira e começa a correr em direção a eles, enquanto o cavalo esmaga qualquer monstro que se aproxima sob seus cascos, e lança o feitiço de cegueira desta vez. Ele enlouquece neles, spamando o Berserk, abrindo caminho correndo em direção ao monstro gigante no meio. Ele percebe que sua mana está diminuindo muito rapidamente. Ele continua fugindo, percebendo que os isola rapidamente, lançando um feitiço de sono nos outros demônios menores, o que deixa os dois enormes sozinhos correndo atrás dele, enquanto ele está sentado no chão, assustado, na frente de um demônio morto. Eve é pega de surpresa e se pergunta o que um humano está fazendo ali, quando de repente outra garota emerge da floresta e tenta lançar um raio nela. Eve consegue bloquear o ataque, mas Itsuki segue com um segundo combo que a pega desprevenida. Itsuki pensa que Eve é apenas mais um demônio e diz para ela se preparar enquanto avança com sua espada desembainhada, pronta para matá-la. Enquanto Eve se pergunta se tem força suficiente para lutar contra esses heróis literais, ela consegue desviar dos ataques de Itsuki. Ela sente que os golpes de Itsuki estão ficando mais precisos e se pergunta se ela está melhorando durante a batalha. Ela tenta o seu melhor, mas finalmente, felizmente, sua irmã gêmea Ridi chega no exato momento e diz para ela parar. E Itsuki diz a ela que se tivesse chegado um pouco tarde, ela teria sido comida de leopardo. Ela pergunta à irmã por que a impediu de dar o golpe final, e Ridi responde que Eve não é um demônio. Ele continua spamando as maldições de paralisia e berserk quando um monstro mamute o ataca por trás. Mimo tenta usar a ajuda de Pig para alcançá-lo rapidamente, mas Pig está exausto demais e não consegue se esticar o suficiente. Mimo precisa lançar a célula do sono no mamute, e então o finaliza com uma maldição de veneno. Ele ainda tem bastante mana, mas Pig não aguenta mais uma rodada. Mimo o manda de volta para o descanso. O monstro é um humanoide de alta inteligência e deve ter adivinhado que as maldições só funcionam em alvos visíveis. Logo, o monstro vem correndo em sua direção e Mimo diz ao cavalo para continuar correndo ao seu lado. Ele tenta usar suas habilidades no monstro, mas ele se protege com corpos de outros monstros toda vez que Nemo tenta algo. O monstro então para de repente e atira uma orbe verde de luz no céu, que começa a bombardear a área com um feixe de magia destrutiva. O cavalo faz o possível para desviar, mas um feixe atinge o braço de Nemo e outro acerta os chifres do cavalo, fazendo-o cair. Preparem-se para lutar juntos, e o monstro com rosto humano lança outra barragem de laser que cria explosões em série por toda parte. A fumaça resultante esconde Mimo do monstro e ele joga o capacete no chão para confundi-lo. O monstro está pronto para explodir o capacete, mas então percebe que é apenas um chamariz. Nesse momento, ele ouve a voz de Pig à distância e atira, mas Nemo também não está lá. O monstro sente que o cavalo está atrás dele e começa a sentir dor, e verifica seu status para ver que seu HP está bem perto de 0. Nesse instante, o monstro final morre, e Nemo sobe de nível novamente. Sua habilidade de paralisia é aprimorada, e uma nova habilidade é desbloqueada. Ele decide verificar depois de encontrar seu grupo, mas seus braços. Eve pensa em como ele tentou se tornar um humano normal após ser resgatado de seus pais abusivos, e percebe que se fosse normal, teria desmoronado depois das coisas horríveis que enfrentou neste mundo. Mitch decidiu conversar com ele e ela pergunta a idade dele. Ele diz que tem 17 anos, e ela fica chocada, pois ele é mais jovem que ela. Mas Mitch lhe diz que ela também tem apenas 19. Ela diz a Mimo que sempre pensou que ele tinha uns 20 e poucos anos, vendo como ele é calmo e maduro.
Ele pergunta se ela vai tratá-lo como um júnior de agora em diante, e Misty responde que não importa a idade, ele sempre será o mestre que ela serve. Com isso, ele ainda tentando entender o que foi aquela sensação suave em seus lábios. Ele vê Misty se mexendo, então a coloca para dormir usando suas habilidades, e então percebe que ela o beijou pensando que ele estava dormindo. Em vez de ficar feliz com isso, Mimo se sente estranho, pois não queria que o arco de romance deles começasse antes de terminar sua vingança. Na próxima vez, ele encontra uma porta que pode ser aberta colocando mana em um cristal. Mimo começa a despejar mana, mas logo percebe que a bruxa tornou sua localização tão fácil de encontrar, o que os leva a uma vasta planície com flores silvestres por toda parte. Parece haver um céu acima deles, mesmo estando no subsolo, e há um vento suave soprando também. No extremo do vasto espaço, há uma mansão esculpida nas próprias rochas. Não deixe de se inscrever e conferir este novo anime sobre um humano que se esconde e se torna o líder mais forte do exército demoníaco.